Okay, let's go. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Consultório de Investimentos. E é aquele episódio onde a gente fala de alta performance, empreendedorismo, investimento e traz personalidades que conquistaram algumas coisas importantes. Essa que a gente trouxe hoje aqui é fantástico. Fabião, esse cara tem capacidade de raciocínio, esse cara entende muito e dizem aí que pode perguntar qualquer coisa pra ele que ele sabe a resposta. Muito bom. Eu não apresentei meu co-host de hoje, Madruga Bancaro, Felipão junto. comigo aqui, porque a missão hoje é entrevistar Sérgio Sacani. Muito bem-vindo, Sacani. Obrigado aí. Um salve aí pra todo mundo. Valeu aí pelo convite. Muito obrigado. Muito bom. Eu vou ler a definição, a gente estava vendo aqui a definição do Google agora. Olha que legal. Geofísico, youtuber, podcaster e proeminente divulgador científico brasileiro, dono do blog Space Today e apresentador do canal Ciência Sem Fim. Muito bacana aqui. Então vamos começar com o geofísico. Boa. Quando você iniciou, quando você era criança, sempre quis olhar para essa área? Como que você foi caminhando para isso? Então, né, a geofísica, ela apareceu na minha vida, assim, de uma forma bem interessante. Eu, na verdade, sempre quis ser... Sempre também não, né? Em 86, quando passou o Halley passou a última vez em 1985, 86. E eu vi o cometa Halley. Eu morava numa cidadezinha bem pequena, chamada Viçosa, ali no interior de Minas, e eu cheguei a ver o Halley. E eu acabei me apaixonando por astronomia a partir dali. E aí eu coloquei na cabeça que eu queria fazer astronomia. De qualquer maneira eu queria fazer astronomia. E na época que eu estudava, nós estamos falando aí do começo da década de 90, né? Só tinha astronomia no Rio de Janeiro, no Observatório do Valongo, lá no Rio. E eu morava lá no interior de Minas, morava em Uberlândia já nessa época. E a sorte que eu tive foi que na revista a Super Interessante ainda existe, né? Mas antigamente era muito melhor. O Augusto Daminelli, que é um grande astrônomo brasileiro, ele escreveu uma reportagem para a revista e ele deixou o endereço dele aqui no IAG da USP. E eu mandei uma carta para ele, falando que eu queria fazer astronomia, se ele tinha alguma dica para dar e tal, que eu ia para o Rio de Janeiro. E aí ele me respondeu falando o seguinte, vou te dar uma dica, não faça astronomia direto. Faça um outro curso. E aí até tem a ver até com o lance de vocês aí. Por que ele falou isso? Olha só que interessante. Ele falou assim, faça física ou qualquer outro curso e depois faça astronomia, porque você não sabe como vai estar o mercado de trabalho. Então, se você fizer astronomia direto, você só tem como ser astrônomo. Se você faz física e, por acaso, o mercado de astronomia não está bom, você tem física e segue como físico. Se você faz qualquer outra área, matemática, engenharia, química e tal, você vai ter uma segunda opção. E faça isso. Aí eu falei, pô, que interessante a ideia dele. Vou fazer, então, um outro curso, não vou fazer astronomia direto. E aí, o que eu fiz? Eu fui procurar e a geofísica fica no mesmo Instituto da Astronomia na USP. Chama-se IAG, Instituto Astronômico e Geofísico. Caramba. Aí eu falei, vou fazer geofísica, porque aí eu entro na geofísica, começo a fazer as matérias da astronomia. Quando eu terminar a geofísica, entro no mestrado em astronomia e minha vida, cara, tava desenhadinha. Isso aí é até legal de falar pro pessoal, que muitas vezes você planeja um caminho certinho, tá planejado, cara. Perfeito, entendeu? Vou entrar no curso, não era dos mais difíceis de entrar, era pouca concorrente por vaga. O problema da geofísica é sair, que é pouquíssima gente que sai. Da minha turma se formaram 3 só, entraram Caramba. 20 se formaram 3. É porque é muito complicado, muita gente entra na geofísica sem saber o que é. Entendi. Entra de paraquedas e depois começa a ter muita aula, muito cálculo, muita física, você começa a se Aí ferrar desiste. demais, se ferra mesmo, é zero, cara, assim que você, de enxurrada de zero na sua vida, o pessoal não aguenta e cai fora. Só 3, caramba. Hã? Só 3 até o final, então. Os guerreiros. Só 3, nós formamos em 3. Então, mas tava tudo desenhadinho em minha vida, né? Muito bem. Aí tô lá, passei no vestibular, tô lá fazendo, isso aí em 1994. Ia ter e eu gostava, na astronomia, isso aí é bom ressaltar, eu gostava muito da parte de observar. Eu já tinha telescópio, eu já fazia trabalho meio que profissional mesmo de astronomia. Eu observava um negócio chamado ocultação de estrela pela Lua.
E eu relatava essas ocultações e mandava para uma instituição mundial que pega todas as ocultações de estrela. Nossa. Aí o pessoal, por que isso? Né? Porque é isso que a gente usa, por exemplo, para calibrar os relógios. Então o relógio ele é calibrado pelas ocultações de estrela, porque é um tempo muito preciso que você pega ali. Eu já fazia esse trabalho, então eu gostava de observar. E aí, ali, num dia, ia ter um eclipse da Lua, em 1994. E tinha uns astrônomos reunidos, e eu cheguei para eles, na minha ingenuidade, e falei assim, onde que nós vamos observar o eclipse hoje? E aí eles olharam para mim e falaram, que eclipse? Cara, aí bateu uma frustração gigantesca. Mas aí também é bom lembrar, né? Porque aí tem a imaturidade da época e a falta de conhecimento, que é algo que não acontece hoje. Hoje a pessoa que entra para fazer astronomia, ela já sabe que o astrônomo, raramente ele chega perto de um telescópio. Raramente. É raro isso aí acontecer. Raro. Entendi. Ele trabalha atrás de um computador, fazendo programa e recebendo dados de um telescópio. Uma vez ou outra, assim, tipo uma excursão, ele vai visitar o telescópio que ele trabalha. Mas tem muitos astrônomos que não visitam telescópio, nem tem telescópio, nem sabe observar e nem quer saber. Caramba. Porque o astrônomo profissional, o trabalho dele é esse, entendeu? É ficar analisando e criando códigos. Programa de computador. Isso é a vida do astrônomo. Só que na época não tinha essa informação, então eu não tinha nem ideia que era isso. Hoje o pessoal já é muito mais bem informado, quem já entra para fazer já sabe de tudo isso. Muito bem, o que aconteceu comigo? Eu me frustrei muito por conta disso, de entender que o astrônomo não observava. Pô, é uma coisa que eu gostava de fazer, cara, eu queria observar. Imagina, você já fazia isso antes, Eu agora já formado fazer Então, muito eu quero mais. fazer mais, eu quero ter acesso, eu quero ir nos maiores telescópios que tem e tudo, eu não quero ficar... A gente tinha aquela visão do astrônomo subindo a montanha e tal. Eu não quero ficar atrás da tela de um computador, mesmo porque computador, eu tô falando disso aí, pessoal, 1994, 1995. Tinha computador, lógico, mas não era um negócio assim tão difundido igual é hoje. Não tinha a internet estava começando, tanto que a USP ali, o primeiro lugar que teve internet no Brasil. Eu mexo com internet desde 1994. Antes de existir em qualquer outro lugar, já tinha ali na USP. Ela era um backbone até do Brasil. A internet ali por conta da pesquisa e tudo, que foi onde a internet nasceu, né? Então não era um negócio tão assim. Eu falei, cara, poxa, eu me frustrei violentamente. E aí o que eu fiz? Já estou aqui na geofísica. Vou continuar. Continuei, me formei. Eu me formei no final de 1999. E isso é uma coisa muito importante, porque nesse ano aconteceu uma coisa muito importante para o Brasil, que foi a quebra do monopólio de exploração da Petrobras. Então, para quem não sabe, a Petrobras ela tinha monopólio, ela ainda tem monopólio hoje na distribuição, mas ela tinha monopólio na exploração, produção e distribuição de petróleo. Só ela que podia explorar, só ela que podia produzir e tudo mais. Isso aí, para o Brasil era terrível, porque tinha um monte de empresa que não entrava no Brasil. No ano 2000, teve a quebra de monopólio da exploração. E aí foi um boom da geofísica no Brasil. Olha que coisa interessante. Casou certinho. Para você ter uma ideia, no primeiro semestre do ano 2000, 70% da frota de navios de pesquisa geofísicos do mundo estavam na costa brasileira. Caramba. Nossa, então foi um boom mesmo. Foi um boom, muita oportunidade. O que aconteceu? As empresas vinham para cá, adquiriam um dado, a gente chama de dado especulativo. O que ela fazia? Ela adquiria o dado. Por exemplo, eu sou a empresa que faz o spec, que a gente chama. Eu adquiro o dado. Você é uma Shell da vida. Quando você vier para o Brasil, eu falo para você, Fábio, você quer ir lá para o Brasil? Eu já tenho o dado aqui. Ó. Você não quer comprar meu? Você não precisa adquirir. Aí, então, existe esse mercado de dados da geofísica. E então aconteceu esse boom, só que não tinha ninguém. Imagina, porque das Das 20 formaram 3. Outras faculdades não deviam ter. Não tinha. Na minha época não tinha outra faculdade de geofísica. E dos 3 que formaram, um dado importante, 2 eram angolanos e foram embora para Angola. Você ficou com o monopólio. Fiquei sozinho, cara. E era obrigado, qualquer navio que vinha para o Brasil explorar, qualquer bandeira que fosse, era obrigado a ter alguém brasileiro no navio. Por quê? O navio tá andando na costa, de repente, ele está fazendo lá a exploração dele, fazendo a pesquisa de petróleo. De repente tem um barco de pescador. Como que você vai conversar com o pescador para ele sair da frente? Sim.
Então tem que ser um cara que fala português, que fala inglês para se comunicar dentro do barco e que entenda de geofísica, porque esse navio ele já vai adquirindo dados e a gente vai pré-processando esses dados dentro do navio já. E entrega para a empresa um dado já mastigado, para ficar bem mais fácil o processo. Então aconteceu esse negócio. E isso é legal de falar, porque eu falei que minha vida estava toda planejada de um jeito. De repente, por conta de uma frustração, ela virou uma outra coisa. E aí acabou virando meu trabalho, entendeu? Caramba. Eu que gostava de olhar para o universo, para cima, comecei a olhar para dentro da Terra, para ir atrás de petróleo. E então, assim que a geofísica surgiu na minha vida e tudo mais. Aí o que aconteceu? Esses trabalhos que vinham eram trabalhos temporários. A empresa vinha, adquiria dado de um bloco e ia embora. E numa dessas de ir, voltar e tal, eu falei, cara, quer saber? Eu vou me especializar nesse negócio de petróleo. E fui fazer mestrado na Unicamp em engenharia de petróleo. Então eu fiz mestrado em engenharia de petróleo. Eram poucos também. Eram poucos também. Eram bem poucos. Assim, não era, aí já era um pouquinho a mais, porque isso é uma coisa legal. O curso de engenharia de petróleo na Unicamp ele é um dos primeiros cursos multidisciplinar que tem no Brasil. Porque ele tem o pessoal da engenharia, tem o pessoal da geologia e o pessoal da matemática. Então juntou Juntou isso aí. Então já era um curso que tinha um pouquinho a mais de gente. Mas é muito interessante isso aí também, pelo seguinte. Quando eu comecei a fazer mestrado, eu queria seguir a carreira acadêmica daí. Eu não queria mais trabalhar. Entendeu? Falei, cara, agora eu quero ser professor aqui e tal, não sei o quê. Então eu fiz mestrado, já emendei com doutorado, fiz doutorado em geologia, lá na Unicamp também. Caramba. Então tava tudo certinho, cara, vou ser professor e tal, não sei o quê. Mas aí, cara, que você vai conhecendo a universidade, entendeu? E quando eu terminei meu doutorado, eu não aguentava nem entrar na Unicamp. nem chegar, nem passar na porta eu aguentava. Nem passar na porta da Unicamp. E aí, falei, cara, vou trabalhar. Eu tinha uma vantagem muito grande, porque o doutorado, para quem não sabe, fica a dica aí, ó, para as empresas estrangeiras, principalmente as americanas, o doutorado equivale a 10 anos de experiência. Então, quando você vê numa aplicação que precisa de 10 anos de experiência e você tem doutorado, o seu doutorado cobre aquilo. Caramba, isso eu não sabia. E tem uma outra coisa muito importante com relação a ter doutorado e trabalhar em empresa de fora. Quando o doutorado, a empresa ter doutores no quadro dela, a ação dela sobe. Então, quando você tem demissões em massa em empresa, nunca demitem os doutores. Eles demitem todo mundo, mas os doutores eles deixam. Porque se eles perderem um doutor, a ação desaba. Tem uma correlação aí. Tem uma correlação fortíssima. E isso, por que eu estou falando que isso é importante no mundo do petróleo? Porque o petróleo, infelizmente, para quem trabalha, para quem não é concursado, se você está numa Petrobras da vida, você não passa por isso. Mas para quem não é, para quem trabalha em empresas no Brasil, aqui as multinacionais de petróleo, o petróleo ele sofre muito com políticas internacionais. Quer dizer o quê? Você tem uma guerra, a primeira coisa que é afetada é o petróleo. Sim. Então você vive numa gangorra. O barril do petróleo já chegou a custar $130, cara. Hoje, por um acordo, ele está a 80 e poucos. Mas se não fosse esse acordo aí, era para ele estar bem abaixo. O petróleo já chegou. O petróleo, para quem, não sei se o pessoal vai lembrar, no começo da pandemia, o petróleo chegou a valor negativo. Lembra disso? Lembro, WTI lá embaixo. Chegou a valor negativo. Aí eles fizeram, porque era um ajuste e tal também, mas hoje tem um acordo que ele não baixa de um certo patamar. patamar. Ali, pronto, né? Então, quem trabalha nesse mundo do petróleo tem isso, cara. Você fica nessa gangorra, entendeu? Essa montanha russa, na verdade, né? Então, o mundo tá tudo bem, tá em paz, tá tudo tranquilo. De repente, estoura uma guerra, buf, aí começa a demissão em massa. Demite, cara, é assim, hoje a Halliburton demitiu 15 mil funcionários. É assim, entendeu? Hoje a Schlumberger demitiu 20 mil funcionários. Falando de umas empresas famosas aí do ramo. A Shell hoje demitiu, sei lá, 15 mil. Entendeu? É assim que acontece. E se você tem doutorado, você não passa por isso. Eles te seguram. Eles não te dão, a não ser, cara, que aconteça assim uma catástrofe, fala, cara, não tem como, nós vamos ter que te demitir. Mas eles não demitem por conta do valor da empresa na bolsa, está muito relacionado à quantidade de doutores que a empresa tem no quadro dela. Tanto que quando eu trabalhava, eu trabalhei na Halliburton há muitos anos, que é uma empresa americana, era do vice-presidente dos Estados Unidos, do Dick Cheney até, Caramba. a empresa.
eu fui lotado fora do Brasil para que o meu doutorado contasse lá fora para eles terem isso aí. Então tem toda uma coisa que é feita aí, fica a dica aí. E tem vários outros setores que acontecem a mesma coisa. Você tendo doutorado, você vai. Então, aconteceu isso. Eu queria virar acadêmico, comecei a trabalhar. Aí comecei a trabalhar. Minha vida foi trabalhando, embarquei pra caramba, entendeu? Pra caramba. Você se achou, você gostava disso? Cara, eu gostava muito. Assim, eu não gostava muito de embarcar, não. Embarcar eu não curtia muito. Quanto tempo você ficava fora, mais ou menos? Então, no começo eu ficava fora 40 dias. Depois eu cheguei a ficar fora uma semana, depois 3 dias. Depois eu só embarcava para resolver problema. Mas às vezes tinha semana que eu embarcava em 3, 4 plataformas diferentes. Caramba. Então, eu ia aqui para a Bacia de Campos, depois eu ia para Sergipe, depois eu ia lá para o meio da Amazônia. Que é embarcar também em terra, mas é embarcado também. Embarquei no Golfo do México, entendeu? Então aí foi minha vida. E eu fui trabalhar com uma coisa que eu gostava muito, que é a parte de P&D dentro da empresa, que é pesquisa e desenvolvimento. E aí foi muito legal. Nós fizemos muita coisa muito interessante mesmo dentro do coisas que hoje as empresas no mundo inteiro usam, coisas que a minha equipe lá fez. Caramba, que legal. Então não tinha essa cultura muito na empresa. A Halliburton, até falando de empresa, ela é tida como uma empresa muito tradicional americana, sabe? Sim. Eles não gostam de emoção. Então eles ficam, o crescimento deles, se você pegar assim durante o ano, o crescimento deles é assim, ó. É aquele devagar e sempre, não oscila. Ao contrário, tem a Schlumberger francesa, que aí ela é uma empresa muito mais ousada. Aí você pega o gráfico dela, é todo assim. Mas a Halliburton Alto não. risco. Alto risco. Então você convencer uma empresa dessa de começar a investir num seu... Os caras, pô, cara, mas deixa quieto, tá tudo bem, entendeu? Nós estamos crescendo. Não, mas isso aqui, cara, vai ter a empresa, vai comprar um monte de licença, de software, um monte de coisa. E aí foi legal. Eles criaram esse setor de P&D dentro da Halliburton. Aí eu montei uma equipe muito foda, uns programadores, uns caras muito bons mesmo. Eu fui estudar a fundo desenvolvimento, programação, estudei na PUC do Rio, mas aí coisa muito específica mesmo. Não teve como fugir, né? Da Hã? programação. Não teve, depois não teve, né? Depois aí você vai, a maturidade, né? Vai ganhando, né? E assim foi. E aí eu fui nessa área aí, trabalhei muitos anos ali na Halliburton, ia muito para Macaé, viajava muito. Aí começou a viajar muito, aí tive filho, e aí começou a apertar, cara. Eu falei, cara... Isso foi qual ano, mais ou menos? Cara, ó, eu terminei meu doutorado em 2007. 2007. Então, de 2007 até 2000... Só viagem. E quem foi só viagem, cara. Mudei pro Rio de Janeiro, morei no Rio de Janeiro, morei no centro do Rio, entendeu? Cara, uns negócios assim, terrível. Eu ia pro Rio de Janeiro. Durante anos e anos da minha vida era a seguinte, cara. Sexta-feira à noite... Eu pegava um ônibus no Rio de Janeiro e vinha para São Paulo. Domingo, 11 horas da noite, pegava um ônibus em São Paulo e ia para o Rio de Janeiro. Anos da minha vida fazendo isso. Caramba. Anos. Eu chegava na rodoviária, os caras já me conheciam. Fala, já Sérgio. Já conheciam, cara. Só tá reservado aqui seu lugar, cara. Não tem problema não. Aí o cara, quando eu cheguei, pra você ter o nível que eu cheguei, eu tinha o telefone do motorista do ônibus. Que quando eu ia atrasar, eu ligava pra ele e falava, cara, segura 3 minutinhos que eu tô chegando. Ele segurava, cara. Que legal. Mas foram anos, cara. Anos e anos e anos viajando. Então, esse negócio acaba te matando, cara. Isso aí te mata. Mata. Vou fazer uma pergunta. Você conhecendo muito bem esse mercado, eu estava no mercado financeiro e vi muita gente quebrar com a GX. Então tinha cliente que quebrava. Quando você via o Wake lá, achando um monte de petróleo, falando ali que encontrou poço, você acreditava nisso ou já não acreditava? Como que vocês, os pessoal do setor, viam aquilo? Viam que de fato tinha oportunidade ou já sacaram antes alguma coisa? Como que foi isso? Legal, a gente fala da OGX, cara. A Halliburton, né, para quem não sabe, ela é uma empresa prestadora de serviço. O forte dela tem várias áreas, ela tem área de perfuração, cimentação e tudo, mas ela tem uma área dela muito forte lá dentro, que é a parte de software da área de petróleo, que são softwares específicos que são usados para achar petróleo. Quando o Eike Batista foi construir a OGX, quando ele foi montar a OGX, ele montou a OGX do dia para a noite. Foi num fim de semana, Caramba. ele montou a empresa. Eu que montei a empresa para ele. Caramba! Eu que montei a OGX, cara. Entendeu?
Legal. Então, o que acontece? Ele fez umas movimentações muito ousadas. Ele foi na Petrobras num dia, foi numa sexta-feira. Pior que isso é verdade, ele foi numa sexta-feira. Ele foi na Petrobras numa sexta-feira, contratou os caras mais tops da área de geologia, da área de geofísica e da área de engenharia de petróleo. Levou tudo embora. Levou tudo embora, cara. Esses caras, eles não podem nem passar na frente da Petrobras. Eles são tidos como traidores do Brasil, pra você ter uma ideia. Caramba. Aí eu conheço eles todos. O cara vinha, eu almoçava com eles. O cara falava assim, Sérgio, cara, o cara parou um caminhão de dinheiro na minha frente, cara. Você quer que eu fazer o quê? Entendeu? Então não tinha como, cara. Não tinha como, mas eles foram tidos como traidores da nação. Caramba. Entendeu? Se eles passassem ali na frente, eles iam... Porque dentro do mundo do petróleo, e falando especificamente da Petrobras, ela tem um negócio que o cara veste a camisa da Petrobras. Então, tipo, ele vai entrar ali, ele vai até a morte dele, ele não vai sair. E esses caras caíram fora. Eles quebraram. E eles eram... um deles era o cara que sabia a localização de todos os pontos onde tinha petróleo. Todos os pontos onde tinha petróleo. E aí o que acontece? O Wake precisava de computador e de software para montar o OGX. Ele não tinha. Então ele chegou na minha empresa, porque um desses caras ele era muito amigo do chefe da minha empresa, e nós alugamos os computadores para ele. E aí o pessoal falou assim, Sérgio, eu passei o final de semana, cara, sem dormir, instalando coisa para OGX. Caramba. Trabalhei muito dentro da OGX, durante muitos anos ali. Aliás, aí eu vou contar um negócio muito interessante que aconteceu comigo. Mas eu trabalhei anos ali na OGX, e o lance da OGX qual é, cara? O petróleo tem duas coisas, duas áreas distintas. Exploração é uma coisa, produção é outra coisa. Então, o que é explorar? É você encontrar onde está o petróleo. Isso é uma coisa. Depois que você encontra, você tem que tirar o petróleo dali. Isso é a produção. Então, por exemplo, existe um índice muito famoso dentro da indústria do petróleo, que é o fator de recuperação. Fator de recuperação é quanto que você consegue tirar com a tecnologia que você tem hoje. Sabe qual é o fator de recuperação da Bacia de Campos? Quanto? 26%. 26%. Isso é muito baixo? Como que é? Pro Imagina, mercado, cara, pro que mercado é pro muito mercado é a média. A média é isso aí. certo. Então você imagina que mais de 70% do petróleo da Bacia de Campos nós nunca vamos nem tirar. Esse é o fator de recuperação. A não ser que a tecnologia... Porque o petróleo, a produção de petróleo, ela depende muito da tecnologia. E a tecnologia não é um negócio que muda do dia para a noite. Então, é isso. Então, explorar, achar o petróleo é uma coisa. A gente achou. Nós achamos reservatório na Bacia de Campos que ninguém nunca viu. Só que nunca ninguém vai tirar. Tá lá, o petróleo tá lá. Quem sabe daqui, sei lá, 20, 30 anos que desenvolverem a técnica para isso... No mundo todo não tem essa tecnologia. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Então, o que o Wake fez? O que a OGX fez? Ela construiu a melhor equipe de exploração de petróleo que existe. Tem um porquê nisso. O Wake, ele estava montando uma empresa, ele precisava de investidor. Ele precisava mostrar para os investidores que ele sabia onde estava o petróleo. Tinha que vender, né, a empresa. Tinha que vender a empresa. Então ele pegou esses caras da Petrobras, que eram um geólogo, um geofísico e um engenheiro, e ele viajou o mundo com esses caras, e esses caras iam fazendo as apresentações. E o cara falava, assim, acertar o petróleo, se você chega em qualquer empresa e fala que você acerta 30%, cara, você é o cara mais top da humanidade que já existiu na face da Terra. Esses caras falavam que eles sabiam com 90% de certeza onde estava o petróleo. E eles sabiam mesmo. Então, o que o Wake fez? Ele montou essa equipe de exploração porque ele precisava vender, adquirir investimento. E assim ele foi. Tanto que a gente brinca no meio aí que os maiores investidores dele eram os velhinhos lá do Canadá, né? Que era um fundo de pensão canadense. Que era, verdade. Colocaram muita grana no OGX, muita. Não foi pouca, não. Foi muita. Com isso que ele montou a empresa. Ele montou a empresa, ele pagava os melhores salários do ramo. Qualquer pessoa, o sonho de qualquer pessoa formada era trabalhar no OGX, cara. Enquanto o cara ganhava, entrando na Petrobras, tipo 5 mil reais, o Wake pagava 15. Pro cara júnior, o cara acabou de entrar. Então o cara não sabe nada. O cara saiu da faculdade e tá ganhando 15 conto no Wake. Ganhava 5 ali na Petrobras. Então era o sonho de consumo. Caramba, que legal essa história, hein? Só que ele não montou uma boa equipe de produção.
Aí é que foi o erro dele, entendeu? A equipe de exploração era tipo o Dream Team da exploração de petróleo mundial. E a equipe de produção não era. E depois que você consegue o investimento, beleza. Então, como que o pessoal entender como que funciona esse lance da exploração de petróleo no Brasil? Isso de acordo com a ANP. Então, eu vou lá e adquiro um bloco. Meu bloco é essa mesa aqui. Eu tenho 5 anos, de acordo com a ANP, para declarar que esse bloco ele é economicamente viável ou não. Certo. Beleza? Eu tenho 5 anos para fazer isso. Então, eu vou lá, compro. O que o Wake fez com essa grana? Ele comprou os blocos que ele já sabia que tinha petróleo. Porque o cara lá sabia. 90%. 90%. Então, ele comprou os blocos certos. Comprou essa mesa preta aqui e tal. Então, Isso não entrava em leilão, ele podia comprar direto. nos leilões que tinha Leilões mesmo. mesmo, Nos leilão. leilões que tinha, ele já sabia, ele ia lá e comprava esses blocos. Então, ele comprou os blocos certos. Quando ele comprou os blocos, ele teve 5 anos que ninguém encheu o saco dele. Só que quando bateu os 5 anos, ele tinha que declarar que aquele bloco ia ser explorado, era economicamente viável ou não. Senão você tem que devolver o bloco para a ANP. É assim que funciona. E nesses 5 anos, cara, que ele se acomodou. Entendeu? Então ele montou uma equipe boa de explorar, conseguiu investimento, comprou os blocos. E aí a equipe de produção dele não era a mais top de todos os tempos. Não era o Dream Team de produção. E aí os caras meio que se perderam nesse negócio de produzir o petróleo. Então eles falaram que um poço ia produzir tanto. Como que você declara se um campo é economicamente ativo ou não? Você faz um teste nele, num poço, um teste de produção. Aquele teste ali tem que dar um determinado valor de acordo com o tamanho e tal. Se der aquele valor, aquele reservatório ele é explorado. Se der abaixo, Entendi. ele não é. Ele meio que mentiu, cara. Entendeu? E aí que foi que E pegou. aí é que ele se ferrou. Entendeu? Então ele mentiu que um poço dele ia produzir tanto, só que o poço ia produzir 3 vezes menos. Só que você não pode mentir para a ANP, cara. Porque a ANP tem o mesmo dado que o Wake tinha, a ANP tinha. E na ANP você tem engenheiro, geólogo e geofísico. O cara faz a auditoria, que a gente chama. Então, você é uma empresa. Deu ruim. Eu sou da ANP, o Fábio é de outra empresa. Vocês me mandam, eu bato aqui e falo, opa, beleza, sua empresa tá ok e tal. Você manda e fala, não, cara, tem alguma coisa estranha aqui. Vamos auditar isso aqui. Quando bateram, viram que ele tinha meio que mentido. E aí, imagina o velhinho canadense, cara. Nossa. Cara, eu enfiei meu dinheiro num cara que tá mentindo quanto que o posto dele vai produzir. E é aí que começou, cara. E aí a OGX foi embora. Aí não teve como segurar, cara. E ele mirou em vários negócios. Você acha que isso atrapalhou? MMX, LX, hotéis. Você acha que isso atrapalhou? Cara, Tirou não, eu foco acho ou que não? não atrapalhou, não. Não. Eu acho que não. Porque ele podia ter montado um bom time de produção. Se ele tivesse Entendi. montado... É que eu não sei quanto é. Eu tava lá dentro, né? Eu trabalhava lá dentro e tudo. E você viu, o pessoal, assim, não posso falar que o pessoal é ruim. O pessoal era bom. Só que não era do nível do pessoal de exploração. E para uma empresa que estava começando, tinha muito holofote em cima dele. Qualquer coisa que ele fazia, ele chegou a ser o quê? O 7º homem mais rico do mundo, né? Chegou. Na Sete, Forbes, lá, oitavo. Acho que foi o sétimo, acho que foi o oitavo. sexto, acho que foi o sexto até. É, O né? cara foi muito. Então, aqui foi por quê? O governo com ele, todo mundo com ele, nossa. Então, o governo também o pessoal não sei se vai lembrar, né? Mas nessa época aí, o governo estabeleceu as Champions, né? As Champions brasileiras. JBS, Lembra disso? Sim, A JBS. OGX era uma delas. E ele conseguiu, por exemplo, empréstimo do BNDES, que é uma coisa que ninguém consegue. O governo tentou salvar a OGX até o último segundo, cara. Mas não dá. Porque como que você ia fazer, cara? A credibilidade foi embora. E aí não produzia. O pior é que não produzia. E aí o campo dele não produzia. E aí começou a mandar embora. E eu estava dentro. Aí que eu ia chegar na história. Eu estava dentro da OGX quando a OGX acabou. Eu estava quando ela formou e quando ela acabou, cara. E era assim. Tava todo mundo trabalhando igual o seu escritório aqui. De repente chegava o cara do RH e falava: você. Vem pra cá. Pronto. O cara tava. Tchau. Tchau, demitido. No dia seguinte, eu tava lá trabalhando direto, cara. Nesse meio tempo aí, virou uma loucura. Todo mundo foi trabalhando da OGX, que tinha que ajudar os caras de algum jeito. Chegava outro dia, você mais 10, e mandado embora. Mais 10 mandado. Só que o problema é que ele não pagava os caras. Né? Entendeu? Ô, Sérgio, não chegou um momento, vocês já tinham mais experiência de mercado, que olhava assim, cara, isso aqui tá bonito demais pra dar certo. Chegou algum momento que vocês sentiam que, cara, vai dar errado?
Alguma coisa vai acontecer. Cara, assim, eu sinceramente, estando lá dentro, eu pensei que ia dar muito certo, cara. Eu pensei que ia dar muito certo, entendeu? Porque tava ali, os dados todos mostravam, tava tudo certinho. O lance foi esse lance da produção, entendeu? Só que a produção essas coisas, né, no petróleo, elas são muito estanques, elas são muito separadas. Então eu não tinha contato com a galera da produção. E aí explodiu esse negócio. O Wake, ele comprou lá no Rio de Janeiro, tem um prédio muito bonito, que é um prédio redondo, chama Edifício Serrador. Esse era o prédio da OGX, ali no centro do Rio. Prédio lindíssimo. Ele comprou o prédio. E eu tava lá dentro o dia que a galera quis invadir o prédio, quebrar tudo. Tem a matéria até no Jornal Nacional. Quem quiser pegar, pega aí, vocês vão ver. O dia que os funcionários se revoltaram e foram entrar. Eu tava lá dentro do dia. O segurança falou pra mim, cara, se esconde aí no banheiro, porque o negócio lá tá feio. Os caras estavam quebrando tudo, quebrando catraca, quebrando vidro, destruíram a fábrica. Cara, o edifício Serrador era um prédio centenário, foi destruído. Ele foi destruído. Porque os funcionários estavam sendo mandados embora e ele não estava cumprindo, porque ele não tinha mais dinheiro, cara. A ação dele chegou a custar 15 centavos. Eu lembro disso, eu lembro. 15 centavos! Eu lembro que as pessoas vendiam carro pra comprar o GX. Cara, eu conheço 2 pessoas que se mataram. Por causa disso. Eu conheço 2 pessoas que se mataram. Porque o cara colocou toda a grana que ele tinha, cara. Isso aí mesmo. O cara vendeu tudo que ele tinha pra comprar a ação da GX. E aí tem o lance, aí eu já não sei, né? Mas aí dizem, né, por aí, que meio que ele já sabia disso, entendeu? E aí ele foi tido como um cara que sacaneou a turma, porque ele tinha informação privilegiada. Então, por que ele não se ferrou tanto e toda a galera se ferrou? Então aí rola isso aí. E então a história da OGX tem um filme na Netflix. Verdade. É bem daquele jeito, tá? Ele tá certinho. Tá certinho? Tudo que ele conta ali. Perguntar, Tudo que ele conta ali tá certinho. Aqueles caras ali são os caras que eu conhecia. Então ali você tem um geólogo, geofísico e um engenheiro. É que não falam muito bem disso no filme, mas é muito legal. E até a história do guardanapo é verdade. Caramba. A história do guardanapo é verdade. Porque ele queria meio que um sócio, um parceiro, que não era... O cara não virou sócio no contrato. Mas ele falou aquilo lá, cara, tudo que eu tiver, tantos por cento é seu, escreveu no guardanapo. Esse cara montou uma empresa de petróleo depois e o guardanapo fica na sala dele. Só pra você ter uma ideia. Legal. Caramba. E vendo que o governo apoiando os traidores da nação da Petrobras, eles acabaram sendo tranquilos na época, né? Porque, sou um traidor da nação, mas agora o governo tá com a gente, opa, deu certo. Deu certo, então. Foi isso. Tá? Mas até hoje são pessoa não grata na Petrobras, ou já... Até hoje deve ser, cara. Aí hoje eu não sei, mas deve ser. Não, a Petrobras... Aí também depois a Petrobras também, no rolo que ela entrou, né, cara? Eu vou te contar, pelo amor de Deus. Também nem tenho o que muito aqueles falar. são mais traidores da nação, então, né? O mensalão é então, pior nem tenho o que falar. Quem que traiu mais, né? Então até fica nessa. Mas foi um momento ali muito complicado. Foi um momento de ouro, né? Cara, o Wake fazia ele tinha um iate. Ele tinha um iate, que era uma das coisas mais lindas do mundo, cara. O iate dele ficava, o iate dele ficava ali. O Wake, para quem não sabe também, ele comprou o Hotel Glória no Rio de Janeiro. Ele ia transformar o Hotel Glória num hotel 6 estrelas, ia ser o único 6 estrelas do mundo na época. Ele tinha todo esse papo aí. Ele trabalhava lá no terraço e tal. Eu vi o Wake uma vez só na minha vida. Eu via mais o filho dele eu via direto. Ele eu só vi uma vez. Ele foi o cara que ajudou a levar Olimpíada pro Rio de Janeiro. Foi tudo ele. Cara, e esse iate dele, cara, ficava na Marina da Glória ali, era gigantesco, cara. Gigantesco, uma coisa linda. Cara, o que ele fazia de festa nesse iate, cara, era muita festa, cara, muita festa mesmo. Então ele trazia árabe, cara, ele trazia esses caras do mundo do petróleo. Nossa, cara, o que ele fazia naquele iate ali de festa, cara. Era loucura as coisas do Wake. E aí... reza a lenda que ele ia derreter o iate, né? Chegou a ter essa lenda aí. Que ele estava tão ferrado depois que ele ia mandar derreter o iate para vender o ferro ali, o aço, os negócios do iate para poder ter dinheiro. Mas é isso, cara. Mas o Brasil, essa época da OGX, ela foi uma época muito boa para o petróleo no Brasil. Porque, como eu falei, tinha quebrado o monopólio da Petrobras. Então acabaram surgindo várias empresas. O que acontece com o petróleo, né? A Petrobras... ela está interessada no filé mignon.
ela só quer o filé mignon. Tipo, carne de pescoço, cara, ela não quer. Uhum. É igualzinho na sua casa. Você come ali o filé mignon e o que tá perto do osso, cara, larga aí. E esse larga aí, pra nós, por exemplo, nós três aqui, a gente podia montar uma empresa de petróleo. Só com o larga aí. Só com o larga aí. Esse larga aí ia dar pra gente, sei lá, que desse lá, uns 10 mil barris por dia. 10 mil barris por dia, pra Petrobras não é nada, que isso é lixo. É lixo. A Petrobras produz 2 milhões de barris por dia. 10 mil não é nada. Só que 10 mil pra nós, 10 mil vezes $160, Verdade. é uma grana por dia. Pô. Então, começaram a surgir várias empresas atrás desses pedacinhos, que é o petróleo em terra no Brasil. O Brasil não tem petróleo só em mar, ele tem petróleo em terra. Mas ninguém fala por quê? Porque é muito pouco. Pouco para uma empresa igual a Tamanho Petrobras. da Petrobras. Mas eu, por exemplo, cara, eu visitei, nessa época que eu trabalhava, empresas de petróleo lá no sertão nordestino, entendeu? O cara, tinha 3, 4 cavalinhos de pau ali, tipo 2, 3 mil barris por dia. Cara, Caramba. faz aí, Tá 2 ótimo. mil vezes 160. Na época, o petróleo estava $150, $160 o barril. Faz aí, 2 mil vezes 160 por dia. Multiplica por 30. Olha quanto que o cara tava lá no meio do nada. Pra ele não tá bom? Oh, Caramba. Tá ótimo, né? Então começaram a surgir várias empresas. Ouro Preto, aí tinha OGX, teve a PetroRio, PetroRio né? famosa, Abriu. até hoje. A Queiroz Galvão, famosíssima, que era de outro setor, foi pro setor do petróleo. Tem muito conhecido, trabalha lá. Então surgiram muitas empresas por conta disso. Então começou a ter os leilões de bloco. Vamos leiloar bloco em terra. Bloco em terra é barato, produz uma miserinha ali de petróleo. É fácil de produzir, bem facinho. Você não precisa pôr plataforma, é raso, você não precisa furar poço de não sei quantos mil metros de profundidade, entendeu? Então, começou a ter o que é nos Estados Unidos, né? Estados Unidos, você anda ali no Texas e tal. Cara, eu trabalhando pela Halliburton, eu cheguei a trabalhar em empresa que era empresa familiar, cara. Era empresa familiar. Era o pai de petróleo, cara. Empresa de petróleo. O cara tinha ali, cara, 5, 6 cavalinhos de pau, que é aquela máquina que fica tirando petróleo. Cara, 5 mil barris por dia, 8 mil barris por dia. Caramba. Tá ótimo, cara. Isso aí sustentava muita família nos Estados Unidos, muita gente. Isso me lembra até os próprios bancões, porque o bancão ele nunca deu muita atenção pro cliente de baixa renda, que foi onde o Nubank entrou. Aí, ó. Era carne de pescoço pro bancão, atender esses clientes que não davam lucro, tinha ali uma Dava proporção trabalho. da calote e crédito, Nubank foi lá e se aproveitou disso. E hoje, tantos bancos digitais tem aí. É, exato. Ó, como cresceu. Então, é exatamente a mesma movimentação. Isso aí nós estamos falando aí de antes, aí vem as crises, né? Então, o petróleo, como eu falei, ele passa por crise. Teve a crise de 2008, foi uma crise muito grande, afetou o petróleo. E depois, infelizmente, para o Brasil, toda a crise lá do petróleo com a Petrobras, né, cara? Aí aquilo ali foi de ferrar a vida de todo mundo, cara. Aquilo aí ferrou todo mundo. Aquilo ali, cara, transformou Macaé numa cidade fantasma. Nossa. Isso aí transformou Macaé. Macaé era uma das cidades mais ricas do mundo, era Macaé. Porque o pessoal que não entende é assim, você tem um campo está lá no alto mar, ele produz petróleo. A produção desse campo aqui, uma porcentagem é paga para a cidade, de royalties que a gente chama. Então tinha muita grana entrando. Era muita grana, porque boa parte da bacia de Campos é na frente de Macaé. Tanto que ela teve que dividir com Campos, com a cidade de Campos. Era uma briga. Então, por exemplo, descobriu um reservatório novo, a briga era, qual que era a cidade que era daquele? Entendeu? Caramba. Qual cidade que vai ficar? Qual estado? Primeiro é o estado, né? Então, o Rio de Janeiro era um estado muito rico. Depois a cidade. Macaé, cara, tinha muita grana. Cara, a economia lá era muito... Pô, era restaurante, hotel, tudo lotado o ano inteiro. O aeroporto mais movimentado do mundo em helicóptero, pouso e decolagem de helicóptero, era o aeroporto de Macaé. Caramba, nossa. Que eram as viagens para a Bacia de Campos. Quando deu essa crise aí, a cidade virou uma cidade fantasma, cara. Fantasma. Eu lembro, ali tem uma região ali que chama Parque dos Tubos, que é onde ficam as empresas, do cara sair da empresa e largar a empresa aberta. Falou, cara, faz o que você quiser com essa porcaria aí, cara. Eu nunca mais volto aqui. A rodoviária de Macaé chegou a ter, no auge da crise, 5 mil pessoas por dia indo embora. Nossa. Caramba. Olha que loucura. Transformou. Acabou. Essa crise, é porque o pessoal que não é da área,
às vezes tem um viés para analisar a crise. Só que eu que estava lá, eu estava em Macaé nessa época aí, cara. Essa época toda aí, eu vivi toda essa problemática aí inteira. Era só problema, cara. Era só problema. Era muita gente sendo mandada embora. A rodoviária era lotada de gente indo embora, cara. Com raiva, ódio. Ódio. As pessoas tinham ódio. Entendeu? Cara, eu nunca mais piso aqui na minha vida. Chegou ao ponto, lembra que eu falei que existe a exploração e a produção? Chegou ao ponto, num momento, que a Petrobras meio que parou com a exploração de petróleo. Ela não explorava mais. Ela só vamos produzir o que a gente tem. Não vamos explorar mais. Para poder segurar, porque aonde que vai a grana grossa de uma empresa de petróleo, onde que ela gasta a grana é na exploração. Porque a produção você vai ganhar, né? Sim. Mas a exploração onde você gasta. Então, para segurar a sangria que estava tendo, pararam com a exploração. Cara, a exploração da Petrobras ela é reconhecida mundialmente. Mundialmente. Eles são requisitados no mundo todo. Os caras pararam com isso. Pra você ter o nível, como é que uma crise que aconteceu pega, cara. E aí, nessa crise aí, eu caí fora também. E essa galera, todo mundo é brasileiro? Todo cientista, todo mundo geólogo, físico, é todo mundo brasileiro? Todo mundo brasileiro. Todo mundo brasileiro. Legal. Todo mundo brasileiro. A Petrobras, ela é uma das... A gente fala muito mal do... Eu, particularmente, falo muito mal do Brasil, né, cara? É uma porcaria e tal. Vírgula. Tem 3 empresas no Brasil que a gente tem que respeitar muito. Uma é a Embrapa, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Os caras são muito foda. Não é pouco, não, cara. Eles são muito. A Embrapa é que meio que todo esse boom do agro no Brasil, isso aí você deve a tipo meia dúzia de pesquisadores da Embrapa que descobriram como plantar no cerrado. Olha que maluquice. A gente planta no cerrado, cara. Caramba. É Muita maior pesquisa, produtor. né? Nossa. Então é muita pesquisa. A Embrapa é muito foda. A Embraer, não tem nem o que falar. Líder em aviões de pequeno porte lá nos Estados Unidos. Qualquer pessoa que pega um avião ali em Miami, sei lá, Nova York, você tem 90% de chance de entrar num avião da Embraer. E a Petrobras. Essas 3 empresas aí, elas são reconhecidas mundialmente. Mundialmente. Sergião, deixa eu fazer uma pergunta. Eu gostei da parte quando você falou do seu histórico, seu crescimento. Você fez faculdade, doutorado, estudou TI. Cara, de onde que veio essa influência de se correr atrás, de estudar, desenvolver? É família? Foram pais? O que fez o Sergião estudar e se desenvolver tanto assim na carreira? Cara, então, assim, meio foi a necessidade, né? Foi meio a necessidade. Como eu falei, né? Quando eu comecei a trabalhar na área de petróleo, eu falei, cara, vou me especializar nisso. E aí fui fazer mestrado. Fiz mestrado em engenharia de petróleo. E eu coloquei na cabeça que eu ia ser professor. Então eu fui estudando e depois eu caí fora. Mas com aquela bagagem toda. Mas né? aí veio a bagagem, né? Que aí eu não aguentava mais. Pelo amor de Deus, o meio acadêmico também o meio empresarial é terrível, mas o acadêmico não deve nada. Não deve nada. Nada. Mas não, cara, assim, foi mais a necessidade mesmo. Necessidade mesmo. Você ficar parado não adianta, cara. Entendeu? E... Cara, eu ressaltei porque é uma mentalidade diferente do brasileiro, né? De estudar e, cara, ser reconhecido como você é. E até emendando, pergunta, como que foi você sair? Você estava dando consultoria, trabalhando fora do Brasil, no Brasil, e do nada você, poxa, eu vou resolver falar na internet, na plataforma, no YouTube. E, cara, você criou uma legião de fãs. Como que foi essa... A gente fala muito aqui na escola sobre transição de carreira, sobre transformação. Sim. E como que foi essa transição na sua carreira? Então, porque eu contei toda essa história, mas eu não falei nada da astronomia, né? Aonde que ficou a astronomia que eu era apaixonado? É verdade. Então, mas eu continuei, cara. Porque aí eu segui fazendo o que a gente chama de astronomia amadora. E aí até é bom explicar pro pessoal, porque a palavra amador, ela traz um sentido pejorativo. Sim, sim. Só que na astronomia, não. O que quer dizer o amador na astronomia? É o cara que faz aquilo por paixão. Então normalmente ele é médico, é advogado, é bancário, é empresário, e isso sustenta ele. E a astronomia como um hobby. Então, a gente chama de astrônomo amador, é o cara que não é o ganha-pão dele na astronomia. Então, enquanto eu estava trabalhando, eu estava divulgando astronomia. Legal. Eu nunca parei. Então, eu tinha meu blog, aí depois veio o negócio, o pessoal não está lendo mais, agora eles querem ver vídeo. Então, vamos lá, vamos fazer vídeo. Comecei a fazer vídeo no YouTube, comecei a fazer live. Então, eu trabalhava até às 6 horas da tarde na empresa,
7, 8 da noite, às vezes 9 da noite. Que a empresa tem aquele negócio, né? Você vai embora às 6, você tá desmotivado, né? Pô, tá desmotivado hoje? É isso. E aí eu chegava em casa e fazia live, cara. Fiz live de 12 horas, fiz live madrugada inteira, fiz live de 24 horas, entendeu? Então, assim, o lance de divulgar astronomia nunca parou. Nunca parou. Tem vídeo meu gravado dentro de plataforma de petróleo. É que ninguém vai saber, mas tem vídeo meu gravado dentro de plataforma. É uma paixão mesmo, nossa. Muito vídeo meu gravado em hotel. Muito. Que eu viajava e levava minhas coisinhas. Aí legal. pá, fazia, trabalhava, não sei o que, parava ali no hotel e gravava vídeo. Muito vídeo meu, vídeo meu gravado até em estrada, cara. Tem. Você pegar aí, eu tenho mais de 3 mil vídeos, procurar lá no começo, tem vídeo até gravado em estrada. Porque eu gostava de divulgar astronomia. Caramba, então que esse lance da divulgação, ele nunca parou. Eu contei toda essa história aqui, mas junto tava. Tem vídeo meu gravado dentro da própria OGX. Tem um vídeo meu gravado na OGX. Tem, cara, de 2016 eu já tinha o canal. Caramba. E foi anunciado alguma coisa. Que eu ficava trabalhando e ficava ali vendo as notícias. Trabalhava aqui vendo as notícias. Aí eu, pô, caramba, cara, os caras anunciaram um negócio foda. Como que eu vou fazer? Aí fui lá num geólogo que era chefão. Aí falei, cara, você me empresta sua sala 10 minutos, cara. É só pra eu gravar um vídeo, mais nada. É só isso. Falei, vídeo? É vídeo, cara. Não pergunta muito, não. E aí, ainda mais naquela época ainda, né? Aí achei assim um cantinho ali que ele tinha uma parede branca que não ia... Não pode, não, vou mostrar nada não, cara. É só minha cara mesmo. Tem vídeo meu gravado dentro da OGX nessa jornada aí. Mas é isso, cara. Como eu era apaixonado por astronomia, e eu sempre gostei de ensinar, então, porque eu queria estar na academia, porque eu queria ser professor. Eu queria ser professor, porque eu acho legal ensinar. Eu acho que o Brasil tem um problema seríssimo, tem muita gente que não quer dar aula, e aí dá umas aulas terríveis, entendeu? Isso que eu tive professores que eram assim, e pensava que tem que vir uma nova geração para mudar a cabeça desse pessoal, que não adianta, entendeu? E cheguei, né? Dei aula na Unicamp e tudo, fui professor. Depois que eu saí lá, deu essa confusão toda, aí eu fui para a Unicamp dar aula e fiquei lá, pesquisa e tudo. Mas o lance é esse, a astronomia ela nunca parou. Ela nunca parou. E aí, como que acontece esse negócio da transição de carreira? Como que nós vamos explicar para o pessoal? Chega um momento, você começa a fazer alguma coisa como hobby na sua vida. E você tem a sua profissão aqui. E o hobby acaba que vai crescendo. Vai chegando um ponto que ele empata. E chega um ponto que ele passa. Entendeu? Então, quando ele passa, é o momento de você fazer meio que essa transição. Aí não tem jeito. Entendeu? Então, o que eu fiz? Eu criei curso, né? Hoje eu tenho curso de astronomia. Eu tenho curso livre, que qualquer um pode entrar e fazer. Curso livre. Então, você vai lá com os cursos, né? Curso de astronomia. O pessoal vende curso, eu vendo curso de astronomia. E tem mais de 7 mil alunos. Caramba. Tá, galera. Galera mesmo. Isso é um curso livre, vai desde a história da astronomia até cosmologia. Nossa, bem completo. Bem completo mesmo. E hoje eu tenho pós-graduação. Então eu tenho 2 pós. Eu tenho uma pós de Data Science e tenho uma pós de astronomia. Caramba, você não sabia. Voltada para geologia. Chama-se Geologia Planetária. Porque eu posso dar aula de geologia? Posso. Então, eu dou aula. É isso aí, Academy Space. É isso mesmo. Da hora. Chama Academy Space. É isso aí, ó. Então, os cursos livres aí que a gente tem. Então, o curso de telescópio, é o Big Bang, e o curso de Marte lá. Esse aí também parece. Esse aí tem que dar uma agilizada. Monte o seu telescópio. Monte seu telescópio. Esse curso aqui nós vendemos semana passada. Isso aqui foi legal pra caramba. E aí, junto com esse, a gente monta o telescópio. Então, um adendo desse curso aqui do telescópio é você montar o seu. A gente ensina como que monta, como que calcula a ótica, como que faz tudo, projeta o telescópio. E aí eu tenho minha pós-graduação. Aí tem a pós-graduação em Data Science, Machine Learning, em Astronomia. E hoje tem uma aí de... O marketing digital. Tem uma de marketing científico, que a gente chama. Que legal. Que é a pessoa que quer divulgar ciência, que quer seguir essa carreira. Cara, eu quero divulgar ciência, mas eu quero que isso... Porque qual que é o lance, né? Isso tem que acabar virando um negócio. Porque se não vira um negócio, você não vai levar a sério. Sim. Entendeu? Não leva mesmo. E aí isso reflete nos alunos, cara. Porque, por exemplo, meu aluno lá de pós, ele paga todo mês. Então, como que eu não vou levar um negócio desse a sério?
Então eu tenho que levar. Então, nesse curso, um marketing para essa coisa de divulgação científica, ele tenta ensinar isso, entendeu? Como você pegar uma paixão sua, que não precisa ser astronomia, não. Aliás, astronomia que tem pouco, mas tem o pessoal de biologia, medicina, de todas as áreas que você imaginar, de ciência, e transformar isso num negócio para você. Vai que você está querendo fazer ou precisando fazer uma transição, igual você disse, então meio que a gente dá umas dicas ali, ensina isso e tal. Então, a transição ela veio assim. Eu comecei divulgando, fazendo blog, aí o pessoal parou de ler. Aí eu fui fazer vídeo. Aí o vídeo ficou, né? Aí veio o podcast. O pessoal gosta de podcast. Beleza, vamos fazendo, cara. Vamos para onde tiver andando. Onde que é o jogo? É aquele negócio, né? Nós temos que jogar. Onde que o cara vai jogar a bola agora? Naquela quadra ali? Vamos para lá e vamos dar um jeito. E aí é isso, né? Então eu comecei fazendo vídeo, faço vídeo todo dia, quase todo dia até hoje. Tento manter todo dia de vídeo e tal. E aí veio uma demanda. Então ensinando. Por que eu abri um curso de astronomia? Porque começou a ter uma demanda. Eu via, por exemplo, que eu fazia live e eu estou respondendo sempre as mesmas perguntas. Sempre a mesma pergunta. Porque tem a audiência rotativa, mas é sempre a mesma pergunta. Mas o eclipse, por que não tem eclipse todo mês? Quando tem eclipse, a primeira pergunta, por que não tem eclipse todo mês? Qual que é a diferença do eclipse da Lua para a fase da Lua? Então começou a vir as perguntas todas repetidas. Eu falei, quer saber? Eu vou montar um curso que vai ser um basicão. O cara que quer, ele não vai se aprofundar em nada, mas ele vai ter uma ideia geral. Faz um filtro já. Isso. O Sol vai se transformar num buraco negro? Essas coisas, sabe? Então eu fiz um curso desde o zero, desde a história da astronomia até cosmologia. Então é um curso completinho para o pessoal entender. E deu muito certo. Eu vendi esse curso, cara, é uma história muito legal. Em 2019, olha só que interessante, teve um eclipse da Lua, sempre eclipse da Lua na minha vida. O 2019, no dia, que dia que foi? 20 de janeiro de 2019. Era uma madrugada de domingo para segunda. Eu falei, eu vou vender meu curso nessa madrugada. Porque eu vou fazer a live do eclipse e vou vender meu curso, cara. Aí o pessoal, você é maluco, cara, ninguém vai comprar. Madrugada, cara, madrugada. Isso aí é totalmente contra o marketing digital, cara. Você falar isso pro cara de marketing digital, ele me metralha na rua. Nós vendemos 1000 cursos, cara. Caramba. 1000 cursos durante durante o evento. Tem um processo de venda aí que você acertou certinho, porque era onde você onde está o público, cara. O público e a consciência. Exatamente, é isso mesmo. E aí, qual que foi o método que eu criei? Meu método é o seguinte, toda vez que tem um grande evento, que é aí onde junta uma galera, entendeu? Então, esse curso de telescópio, eu lancei a segunda turma agora. A primeira turma, eu lancei o ano passado. Eu fiz o dia da venda no mesmo dia do lançamento do Starship. Nós vendemos 700 cursos, cara. Que legal. E, tipo, em 2 horas. Então, é assim, é totalmente contra, se você pegar qualquer livrinho do marketing digital, o cara não vai fazer isso. Mas eu falei, cara... É o seu evento, né? É o evento, cara. É o evento. E é nesse evento, por quê? Porque se eu vender durante os meus vídeos, durante as minhas lives, é o que eu brinco que eu rezo para convertido. Eu prego para convertido. Sim. É sempre a mesma galera que vem. Ali é a minha igreja, entendeu? Entra aquelas 2.000 pessoas ali, eles vão embora para casa, amanhã volta os mesmos 2.000. É isso. Bom, muito bom ter isso. É bom, claro que é bom, porque cria comunidade e tudo mais. Mas na hora que você quer vender um curso, alguma coisa assim, que você quer furar as bolhas, aí tem que ser num evento desse. Sim. Isso, com certeza. Porque aí no Eclipse vem uma galera que não é da área. Lançamento de foguete do Starship, vem uma galera que não tem nada a ver com a sua área. Então é aí que a gente... Então eu bolei essa metodologia. Minha metodologia de vender curso é essa. Hoje essas lives de lançamento, elas batem em quantas pessoas, mais ou menos? Cara, quando é um lançamento simples assim, tá batendo aí... Depende do horário, né? Mas, por exemplo, eu pego 2, 3 mil pessoas de madrugada, 3 horas da manhã. Tá bom, tá bom. E teve aquele que teve 300 mil pessoas, 400 mil pessoas, então, qual foi aquele lá? Aí eu foi tive histórico, isso, eu tive algumas lives minhas, elas deram muito certo. 400 mil? 480. Uau. 480. Simultaneamente, hein? Essa aí foi o eclipse agora de outubro de 2023. Eu tava ao vivo lá em João Pessoa. Essa aí bateu 480 mil pessoas ao vivo. Isso foi histórico. Essa aí foi.
Que Isso aí irado, foi legal pra cara. caramba. Mas eu fiz... Ó, ontem mesmo fez 3 anos que eu transmiti o pouso do Perseverance em Marte. Bateu 40 mil pessoas. Nossa, é gente, hein? Eclipse da Lua do ano de 2022, que eu não mostrei a Lua, porque eu fui pra Campinas, lá no observatório, tava tudo nublado, chovendo, bateu 50 mil pessoas. Sem mostrar a Lua. Você se tornou um representante da classe, que é legal. Sem mostrar a Lua. E aí esse do Sol aí foi, esse aí bateu 480 mil pessoas. Você já assistiu aquela série da Apple que tá... For All Mankind? Isso. Claro, essa é a minha Cara, série que favorita de irada todos os essa tempos. série. Tem um monte de coisa acontecendo ali aleatória, eles mudam um pouquinho a história. Não é que eles mudam a história, né? Vamos contar qual que é o cerne da questão. Eles mudam totalmente a história. O For All Mankind, ele começa... A história é a seguinte. A União Soviética ganhou a corrida espacial. Aham. Ali eu já... Eita! Ela pousou primeiro na Lua. E isso... Aí você vê como que o mundo... Muita gente pergunta, né? Como que seria o mundo se não fosse os Estados Unidos ou a União Soviética? Porque aquilo ali era uma das grandes coisas da Guerra Fria. Os Estados Unidos pousou primeiro. E se fosse a União Soviética? Esse cara pegou isso e montou. E aí tem todo o desdobramento que é muito legal. É uma das melhores séries que tem. Assistam. Terminou agora há pouco tempo a 4ª temporada. É legal demais. Começa com a Lua, depois eles vão para colonizam a Lua, depois vai pra colonizam Marte. Marte, e a última agora é de minerar asteroide. Só que o legal da série é que não é só de coisa espacial. Então eles mostram tudo que está acontecendo na Terra. Por exemplo, quando eles colonizam a Lua e começam a tirar o hélio 3, Aham. que o hélio 3 nós vamos usar aqui para fazer um reator de fusão nuclear, que é o que vai acontecer com o mundo do petróleo? Vai acabar. Então, na série, mostra a revolta dos funcionários das petroleiras. Petróleo de volta. Cara, é umas coisas muito... O cara pensou em cada detalhe. Isso é que é muito legal na série. E fora os problemas psicológicos que geram lá. Bom Sim, demais. sim. Falando em furar bolha, como que foi entrar nessa comunidade bodybuilder? Porque a gente tá muito próximo pelo Cariani. Isso. E você entrou nessa comunidade bodybuilder. Esses dias tava lá, Maromba News. Aí o Sergião virou um personagem do Maromba News. Até um abraço pro pessoal do Maromba News. O Sergião virou um personagem lá do Maromba News. Como que foi se tornar um personagem Então, ali cara, do bodybuilder brasileiro? legal demais. Aliás, o Maromba News, um salve pra ele, porque ele vê me azar. Quando deu lá um negócio com o Cariani, eu tava fazendo uma live de madrugada, eu dei minha opinião lá, o cara pegou, eu falei, caramba, cara, o cara viu minha live de madrugada, não é possível. Então, um salve aí pro Marão. Ele vê tudo, cara. Ele vê tudo. O podcast um Cariani aqui, ele puxou um pedaço também, colocou lá. Pô. Um salve aí pro Maromba News, cara. Vambora. E Um como salve que pra é você. ser... Cara, um negócio então, que né? você não imaginava com certeza. Não imaginava jamais, cara. Pô, cara, sedentário no último nível. Que se tiver um nível, você pega o último nível, você põe mais não sei quanto pra frente. Esse era o meu nível de sedentarismo. Sedentário. Nunca tive nada com esse meio. Absolutamente nada, cara. E eu já falei lá pro Cariani e tal. Eu achei muito legal que o pessoal... Pensava no começo, o pessoal ia achar meio assim, sabe? Falei, pô, que Tem esse uma cara... rejeição? Pensei que ia ter uma rejeição. Mas não, cara, fui abraçado aí pela comunidade dos maromba aí, que foi legal demais, cara. Poxa, legal demais, é muito interessante. E o mais legal é que você começa a inteirar das coisas e tudo, né? Você quer ficar por dentro dos campeonatos, dos atletas. Muito legal. Isso aí você acaba... Isso é muito bom, porque você acaba vivendo um mundo que não é o que você vive. Isso aí dá um alívio até na cabeça, às vezes. Verdade. Viu? A gente acompanha tudo. Você vai pra lá e você conversa com um Dino, cara. Porque a gente que vive, né, nesse mundo nosso aí, cada um vive no seu mundo, né? Você acha que o seu mundo é tudo, né? Aí você vai lá, conversa com o Dino, cara. O cara tem os problemas dele, tem a vida dele, tem as coisas, tem outro universo aí do lado de fora, entendeu? Então isso aí é muito interessante e foi muito legal, cara, ser abraçado aí por essa turma aí toda e um salve pro Cariani, Julião, Maurição, Bruno, toda aquela turma lá demais, né? Foi muito legal. Eles comprarem a ideia também, né? Porque eles me olharam assim e falaram, ih, cara, esse cara aí não tem jeito. Esse cara aí não tem jeito não, cara. Ferrado, pesava 185 quilos, não andava direito, joelho fudido. Aham. Aí hoje eu perdi muito mais legal. 43, 44 quilos já. Já ando sem problema com o joelho e tudo. Então foi muito bom, cara. Foi muito bom mesmo. E tem ido lá na área 51 treinar? Cara, eu fui acho que 2 vezes
Eu tô viajando muito agora nesse período aí, tá muito conturbado. Mas eu vou voltar lá E eu gostei fazer da sua ideia do direitinho. pré-treino, hein? O pessoal tá perdendo tempo, Grof. Falei, cara. Faz um pré-treino de maçã verde, pra ele ficar verdinho no copo. Growth. Me ouve aí. Pode me contratar como garoto Já propaganda. tem que mandar pro Cariani já isso aqui, ó. eu O Cariani conto- convence lá. O Cariani- Eu ponho uma máscara de ET e nós vamos pôr um ET um ET maromba, assim, ó, no rótulo. Vai ficar legal pra caramba, cara. Vai Os caras vender, têm um hein? lugar, os caras Fazer têm um um- lugar que chama Área 51. Sim. Isso é sensacional. Não, tá, Isso é tá pronto, sensacional. tá feito. E a gente falou do Ike, eu queria trazer um outro personagem que, praticamente, se falar de foguete, tem que falar do Elon Musk. Como que foi como que você viu ele entrando nesse mundo da SpaceX? E se ele fez um movimento parecido de pegar pessoas boas da NASA, ou ele buscou de outros lugares, ele foi na NASA buscar os talentos, como que foi o movimento dele? Foi parecido? Foi parecido, né? Só que foi mais Bem mais certeiro, né? Bem mais certeiro. É engraçado, né? Que quando eu comecei a transmitir lançamento de foguete, e eu tava lá na OGX, o pessoal falava, vai lá, cara, você transmite lançar. Sabia que o Wake é o Elon Musk brasileiro? Falava Tem assim, um paralelo aí, ó. tô ligado, sim. Já conheço essa história. Cara, E tudo X, né? se brincar é meio que inspirado, viu? Deve ser inspirado. Caramba. Eu não duvido não que seja inspirado. Que as empresas pra quem não sabe, as empresas do Wake terminam tudo em X, né? EBX, Ele é LX, MMX. MMX, que é de mineração, e OGX, que é de óleo e gás. É tudo com X no final. E agora o Twitter X. tudo. Tá vendo só? Cara, o Elon Musk, né? O Elon Musk, cara, primeiro, tem toda a história do Elon Musk. Aliás, leiam a biografia dele que tá aí, que é aquele Walter Isaacson que escreveu, eu li ela inteira, muito boa. Vocês vão entender várias coisas, em vez de você ficar aí xingando, porque eu sei que muita gente xinga o Elon Musk. Mas o lance é o seguinte, o Elon Musk era um cara apaixonado por espaço, nerd pra caramba. O sonho dele era ir pra Marte. Ele tem a história dele tem um paralelo muito grande com o Walt Disney, né? O Walt Disney, pra quem não sabe, foi muito amigo, olha que loucura, né? Quando o Wernher Von Braun vem para os Estados Unidos, na Operação Paperclip, que os americanos tiram os cientistas alemães e trazem para os Estados Unidos para montar o programa espacial, o Wernher Von Braun fica muito amigo do Walt Disney. Por quê? Porque o sonho do Walt Disney era ir para Marte. E o sonho do Wernher Von Braun era ir para Marte também. Tanto que existe esboços de naves desenhadas junto pelos dois para levar o ser humano para Marte lá no finalzinho do programa Apollo. O lance deles era ir para Marte. E o Elon Musk, ele vai nessa linha também. Ele é um cara fissurado para ir para Marte. Ele não quer nem saber se o que ele fala é besteira ou não, se vai dar certo ou não, se o que precisa. Ele quer ir para Marte. Esse é a obsessão da vida dele. A obsessão da vida dele é ir para Marte. Mudou um pouco. A obsessão dele no começo era terraformar Marte, que é uma loucura que ele tinha. Imagina. Terraformar é você transformar um planeta. Ele queria transformar o planeta Marte na Terra, criar atmosfera. Ele, de vez em quando, até aparece com a camiseta dele, Nuke Mars. Já devem ter visto que Nuke, para quem não sabe, quer jogar bomba atômica, né? Aham. Então ele queria jogar bomba atômica em Marte, ia levantar o CO2. Aquele CO2 ia criar uma atmosfera, ele ia colocar 2 ímãs gigantes, ia criar um campo magnético em Marte. Isso aí é a ideia dele, isso era a ideia dele, cara. Isso aí não é que eu tô falando, ele falou num congresso famoso de astronáutica, Caramba. ele mostrou o plano dele, era esse, Nossa. terraformar Marte. Passou o tempo, ele viu que lá era loucura e tal, hoje ele só quer ir para Marte, mas ele continua querendo ir para Marte. Bem, para fazer isso ele precisava ter foguete. Então ele ele teve lá toda a carreira dele no PayPal, né? Em empresas aí Sempre ligadas arrojado, né? sempre no setor de econômico e tal, né? Foi onde ele cresceu. Quando ele saiu do PayPal, ele pegou a grana dele e falou: agora é a hora de eu montar aqui a SpaceX. E aí ele foi na Rússia para comprar foguete russo. E os russos expulsaram ele de lá, Riram da cara dele. riram da cara dele, cuspiram na cara dele, reza a lenda, e expulsaram ele de lá. Ele falou: então deixa comigo, vou construir o meu foguete. E aí ele tem sim, porque ele tirou os engenheiros muito bons, cara. Não só da NASA, mas de várias empresas americanas que lidam com isso. Rocketdyne, Lockheed Martin,
Todas as empresas aí do setor aeroespacial, ele tinha grana, e aí ele conseguia contratar essa galera. Então ele construiu um grupo, né, um corpo técnico da SpaceX. É muito bom. É muito bom. Muito bom mesmo, não tem o que você falar. Ele chegou a ser persona não grata na NASA? Será? Não. Nunca? Lá não tem isso, não. Não tem. Lá não tem isso, não. Mesmo porque, o que acontece? Até para o pessoal entender, né? Por que ele não aconteceu isso com ele especificamente? A NASA, cara, ela teve, entre 1981 e 2011, o programa dos ônibus espaciais. Lembra do ônibus espacial? Sim. Aquele que tinha aquele tanque laranja, tal, não sei o quê. Foi o programa mais longo da história. Foram 30 anos de programa. Só que ele nunca fez o que ele foi feito para fazer. O ônibus espacial, o nome dele era Shuttle. Por que ele era Shuttle? Porque é igual o Shuttle que a gente pega em hotel. O que o Shuttle faz? Um monte de viagem curta. Durante o dia, um Shuttle leva a gente do hotel para o aeroporto 30 vezes. Essa era a ideia do ônibus espacial. Era ele ficar voando para o espaço o tempo todo, sem parar. Só que qual foi o problema? Custo. Cada lançamento era $1,5 bilhão de dólares. Nossa. Segunda coisa, ele era muito mais complexo do que se imaginava. E a terceira e pior coisa era a segurança, né? Ele foi o programa que matou 14 astronautas, né? 2 acidentes, a Challenger e Columbia. Caramba. Quando deu o acidente do Columbia, então juntou o problema de segurança, o problema de custo e tal, a NASA falou, vamos acabar o programa do ônibus espacial. Em 2011, encerra o ônibus espacial. Acabou, não vamos ter mais. E o investimento ainda é público, né? Investimento público. Então você tem que ficar justificando tudo isso. E aí a NASA fez uma movimentação muito interessante que foi investir em empresas privadas. E é aí que entra um negócio muito legal da gente falar, porque o pessoal fala assim, joga tudo na mão da empresa privada que vai dar certo. Pode até ser que dê, mas não é o caso da SpaceX. A SpaceX, nesse meio tempo, enquanto quando a NASA começou a fazer essa movimentação, o Elon Musk viu ali, ó, e falou, é ali que nós vamos. Então a gente tem até 2011, a gente tem que estar com tudo pronto para provar para a NASA que a gente tem capacidade de suprir as necessidades dela. E aí ela contrata a gente e aí show de bola. Então ele começou a fazer teste de foguete e tal, não sei o quê. Tem uma história muito legal, ele tinha 4 foguetes para testar, os 3 deram errado, aí no último 45 do segundo tempo, ele ia quebrar, ele não tinha mais dinheiro. Ele fala, tem vários documentários que ele fala, eu não tinha mais dinheiro. E aí o último deu certo. Quando esse último dá certo, a NASA fecha um contrato com ele de $2,5 bilhão, $2,5 bilhões, cara. Então não é, ele é brigado com a NASA. Ele não é brigado, ele só existe por conta da NASA. Então isso aí é bom falar, porque muita gente... É um sistema totalmente diferente. Isso aí no Brasil jamais aconteceria, entendeu? Jamais aconteceria, mas é assim que funciona lá. E ele começa, então, a levar carga para a estação espacial. Esse é o primeiro contrato que ele faz com a NASA. Então o foguete dele, o Falcon, começa a levar carga para a estação espacial. Depois a NASA quer levar astronauta. Ele vai lá, desenvolve tudo e fecha outro contrato de mais de $2 bilhões com a NASA também. E aí depois a NASA quer ir para a Lua. Ele vai lá, monta, faz o protótipo, apresenta, faz os custos, tal, bonitinho, do Starship lunar. E aí é mais de $3 bilhões. Então só da NASA, se arredondar aí, ele tem uns 7, 8 bilhões de dólares da NASA na mão dele. É muita grana, cara. É muita grana. E aí com isso, o que ele fez? Ele desenvolveu a SpaceX, começou, o foguete é muito bom, Falcon 9, é muito barato. Isso que eu ia Esse falar. é o lance. Eu ouvi falar que o custo é muito mais baixo. Muito barato. Cara, então vamos lá. Ônibus espacial custava 1,5 bilhão de dólares. Esquece. Você vai lançar um satélite, você tem que pagar 1,5 bilhão. Não vai pagar. Tem outros foguetes? Tem. Tinha o Atlas, por exemplo, que é um foguete da ULA, que é uma empresa americana. Porque, isso é legal falar, a SpaceX não é a primeira empresa privada, não. A ULA, que a gente chama, ela é uma empresa que é metade Boeing, metade Lockheed Martin. A Lockheed, ela é uma empresa muito famosa nos Estados Unidos, que é do setor militar. E a Boeing é uma queridinha do governo americano. Então existe uma empresa que é 50% Boeing e 50% Lockheed, chama ULA, ULA, United Launch Alliance. Ela tem os foguetes dela.
Cada lançamento do foguete dela é na casa dos 400 milhões de dólares. O Elon Musk vem com o Falcon 9, que tem uma coisa muito boa. Ele é reutilizado. Ou seja, lança, o primeiro estágio volta, depois de tipo 20, 30 dias, aquele estágio pode voar de novo. Caramba. Então, essa que foi a grande virada que ele fez. Com isso, o primeiro lançamento num Falcon 9, esses números aí, é tudo meio aproximado, porque ninguém fala quanto custa, tá? Mas especula-se que seja por aí. 90 milhões de dólares. Nossa, de 1,5 bi Então, para 90 milhões. 1,5 bi, Nossa. 400 E ainda milhões, reaproveitava, nossa. 90 milhões. Se você vai lançar num que vai sequer reaproveitado, cai para 30 milhões. Nossa. Por isso, então, todos os lançamentos, tudo que a NASA está fazendo está sendo terceirizado. Tudo. A NASA, hoje ela tem um foguete que chama SLS, que depois eu até explico como que vai ser o esquema de levar o ser humano para a Lua de volta, que vai ser um esquema diferente. Mas hoje a NASA, ela quer investir em empresa privada. Então ela investiu na SpaceX, ela investiu na Blue Origin, que é do Jeff Bezos, e na ULA, na Boeing, né? Ela continua investindo, sempre investiu, ela sempre vai investir. Então tem isso aí. Então o Elon Musk, cara, pro setor aeroespacial, ele foi ele quebrou o sistema, cara. Ele quebrou o sistema. Ele faz lançamento por 30 milhões, cara. Eu já vi você falando disso, Sérgio. E por que nossa querida Embraer não se encaixa nesse sistema aí? Algum americano já tentou convidar? Tem alguma coisa aí que os caras não não deixa entrar? Cara, a Embraer teve uma época, né, que falava que ela ia ser vendida uma parte dela, depois eu não sei o que aconteceu, mas a Embraer tem um spin-off da Embraer espacial, que é como que ela chama? Visiona. É a Visiona. O problema, cara, é o setor espacial brasileiro que não ajuda, entendeu? Então, o programa espacial brasileiro, ele era o melhor programa espacial, um dos melhores do mundo. Um dos melhores do mundo. Em 2003, 20 anos atrás, aconteceu o acidente de Alcântara. Aquele foguete que explodiu, o VLS, era um foguete de 15 metros de altura. Hoje, os foguetes mais hypados que tem são os foguetes que têm 18 metros de altura. O Brasil, há 20 anos atrás, ele estava na vanguarda da exploração espacial. Caramba. Ele estava na vanguarda da exploração espacial. Se o VLS desse certo, se tivesse continuado o desenvolvimento, o Brasil seria um dos principais players no mercado aí, no Space Business, que a gente chama. No Space Business seria o Brasil. Caramba. Porque o Brasil, a China, nessa época, os chineses, eles vieram aqui no Brasil aprender com o programa espacial brasileiro. Olha o que a China faz hoje, cara. Pousa na Lua, no lado oculto da Lua. O programa espacial brasileiro começou na mesma época que o programa espacial indiano. Olha o que a Índia faz hoje. Olha o que a Índia faz hoje. Caramba. E a gente, depois do acidente de Alcântara, parou, cara. Parou. Perdeu uma galera, 20, 21, 23 engenheiros e tudo, né? Eram os principais caras. Não teve renovação, o programa espacial brasileiro parou. Hoje, não compensa para o Brasil fazer um foguete. Não compensa. Entendeu? Porque nós vamos ter que começar praticamente do zero para fazer um foguete. E você não vai competir com um Falcon 9. Você não vai competir com o Electron, que é um foguete de uma empresa americana chamada Rocket Lab, que ele tem 18 metros de altura e lança uns satélites pequenininhos. Os caras já dominam. Então, hoje é aquele negócio que a gente fala, né? O Brasil tem vários momentos da história em que o cavalo passa selado na frente e vai embora, cara. Depois não dá para correr atrás, cara. Não dá. Hoje, para o Brasil, o setor espacial, o que seria resultado seria desenvolver Alcântara, porque Alcântara é um baita de um centro de lançamento excelente, por causa da posição geográfica dele. Você consegue economia em combustível, você tem ângulos de lançamento que não tem em outros lugares do mundo. Você desenvolve aquilo ali, não investe em não investe, porque a infraestrutura é onde vira o ralo do dinheiro, que a gente sabe. Não investe em infra, mas ele está pronto para empresas lançarem. Então a gente teve um lançamento sul-coreano aqui. Os caras falaram muito bem do centro de Alcântara, falou que tudo funcionou perfeitamente. Então essa Rocket Lab, que lança esse foguete de 18 metros, esse é um foguete que pode ser lançado de Alcântara. Qual que é a vantagem para o Brasil? Se uma empresa vai lançar dali, ela vai ter que pagar um aluguel para a gente. Com certeza. A gente pega essa grana, reinveste. O problema é que não vai acontecer assim, mas vamos pegar o mundo ideal, né?
E aí, aí esse setor espacial brasileiro vai andando. Mas hoje, cara, do jeito que tá, e aí, aliás, as últimas notícias nem são tão boas, que eles atualmente eles querem construir outros centros de lançamento que não seja Alcântara. Esquece, esquece, cara. Esquece. Caminho errado. Eu tenho uma frase famosa que o pessoal, todo mundo fala, que é esquece Alcântara. O pessoal me zoa por causa disso. Cara, porque aí fala, não, o Elon Musk vai lançar o Falcon 9 de Alcântara. Não vai, cara. O Falcon 9 é um foguete que tem 70 metros de altura. Alcântara não está pronto para isso. Alcântara lança uma categoria de foguetes, que é até 20 metros que a gente fala. Dali é outro mundo, entendeu? Então ele não vai lançar. Mas o Elon Musk, cara, ele foi esse cara aí que é visionário pra caramba. Ele investiu tudo, deu tudo muito certo. O foguete dele não explode, é muito seguro, pousa. Tem booster, né, que a gente fala, que é o foguetinho, o primeiro estágio ali, que já completou 18 voos. Nossa, Caramba. não tem história. Os antigos eles viravam tudo lixo espacial. Tudo lixo espacial. Caramba. E como que é esse plano de ir pra Lua que você quer comentar? Então. Eu tava lembrando o Gorgo no Flow. Falando, eu acho que no pessoal não foi pra Lua, não. Não, foi sim. Eu acho que foi. É porque o negócio a ida do homem pra Lua, cara, a ida do homem pra Lua, ela é muito mais uma análise geopolítica do que uma análise de tecnologia. Não tinha tecnologia. Esquece isso, cara. Isso aí não era discussão naquela época. Naquela época não existia discussão tecnológica. Naquela época a discussão era, nós vamos para a Lua. Não importa como, cara, entendeu? Não importa como. Nós temos que chegar na Lua porque nós temos que ganhar dos soviéticos. Esse era o ponto. Porque eles não estavam... o computador não cabia. Eles não estavam nem aí para computador, cara. O Buzz Aldrin, eu já fui em 2 palestras do Buzz, ele assinou um papel onde estava escrito o seguinte: a chance de você morrer é 95%. Ele assinou. Ele fala hoje, que está com 90 e tantos anos, que se chegasse com o papel de novo para ele, ele assinaria de novo. Era uma outra mentalidade. Não tem como, eu vejo o pessoal falando e tal, não tem como você analisar hoje o que era aquela época. Entendeu? Era um negócio muito complicado. Aqueles caras que entraram naquelas naves ali, eles não eram normais. Eles eram pilotos de teste. É uma outra raça. É uma outra estirpe da raça humana. São os pilotos de teste. O pessoal fala, tudo deu certo. Não deu. Muita gente morreu. Muita gente morreu naquilo ali. A Apollo 1 morreu. Os caras morreram dentro da nave. Incinerado. Na base ainda de lançamento. Dava muita coisa errada, foguete explodia. A NASA lançou um foguete, cara, que ele subiu 10 centímetros e explodiu. Então, um dos maiores fracassos da história da NASA. Então, assim, mas não tinha isso. Não tem essa discussão. Não existia, cara. Não existia discussão de tecnologia, entendeu? E uma outra coisa que ninguém fala. Era grana infinita. Grana infinita. Os Estados Unidos, em 2 momentos da história, teve grana infinita para ser. Grana infinita. Foi no programa Apollo e na bomba atômica. A ordem era, vocês vão fazer isso. Eu não quero saber quanto custa, cara. Vai custar quanto? 200 bilhões de dólares. É isso que nós vamos pagar. Entendeu? Entendi. Então, não, porque não tinha computador. Eu vejo o pessoal falando. Cara, não era essa a discussão. A discussão é muito mais profunda do que ter computador ou não, entendeu? Eles iam morrer. Eles iam morrer. Eles não morreram por sorte. E eles encaravam como missão, assim como um soldado Exatamente. foi pra Segunda Guerra, eles encaravam como missão. Era a missão. A missão deles era chegar na Lua. Vai chegar? Não sabemos. Por isso que não foi uma vez só. Por isso que eles tinham várias Apolos. Porque eles não sabiam qual que ia dar certo. Deu certo na 11. Podia não dar. E aí o que aconteceu também depois? A 12, acabou. Ninguém mais nem assistia, cara. Ninguém mais nem assistia. A 13, ninguém assistiu o lançamento da Apollo 13. Ninguém. A Apollo 13 só ficou famosa... Por causa do filme, né? Por causa do acidente. Do acidente? Que aquele acidente foi real do filme lá. E aí, quando explodiu aquele pedaço e os caras iam morrer no espaço, aí o mundo inteiro virou os olhos para... Mas ninguém assistiu o lançamento, cara. Caramba. Por quê? Depois que os Estados Unidos lançou, ganhou a corrida. Pousou na Lua, nós ganhamos, acabou. Agora pode parar. Os Estados Unidos estavam com um problema muito sério, guerra do Vietnã na época. Sim.
Não era todo mundo que concordou. Então tem várias coisas aí que o pessoal não presidente analisa. tinha muito cara. problema na época, né? Muito Richard Nixon. problema. A população não apoiava isso. Não era um desejo da população ir para a Lua. Era um desejo... Só que o que eles faziam para ter o apoio da população? Era a teoria do medo. Era o seguinte, o soviético vai pisar na Lua e depois ele vai vir aqui na sua casa e vai pegar seu filho e vai pegar você. Você não acha legal a gente ir para a Lua? Acho que é legal ir para a Lua mesmo. Então era assim que eles convenciam. Mas depois que ganhou, era para ter parado. Tanto que o programa Apollo ele ia até o 20 parou no 16. Caramba. Entendeu? A 17, a 18, 19 e 20 não foram. Porque... E não era mais para ter ido. Ganhou, acabou. Entendeu? E aí o pessoal fala assim, igual a moça do Big Brother ontem falando. Vocês viram a moça do Big Brother? Não vi. Você viu, né? Então a moça do Big Brother falou, não foram pra Lua e tem mais. Se foram, por que nunca mais voltaram? Então, ela não entende. Ela não entende. Então não entende. Por que nós não voltamos mais pra Lua? Porque não tinha mais interesse, cara. Ir pra Lua é muito caro. Então, tem que ter alguma coisa que compense para a Lua. Se não tiver, não vai. Você não vai, cara. Você não vai. Não, eles podiam. O pessoal vai lá na minha live e fala assim: eles podiam muito bem ir para a Lua para fotografar as naves. Para quê, cara? Isso aí não é discussão. Não é discussão se o homem pousou ou não na Lua. O homem pousou na Lua. O pessoal quer que tire uma foto para provar. Eles não vão gastar milhões de dólares para mandar uma foto para você aí, conspiracionista que tá querendo, entendeu? Eles não vão fazer isso. Tanto que ficou todo esse tempo, não tinha interesse na Lua, cara. E aí o pessoal tem que entender que a NASA, ela é um negócio público. Ela briga por uma fatia do orçamento americano. E aí eu sempre falo, pessoal, qual é o orçamento da NASA? Vocês têm ideia de quanto que é? Não tenho. Eu já vi você falando. É na casa dos 20 bilhões de dólares. Sabe qual é o orçamento das Forças Armadas Americanas? 800 bilhões de dólares. Agora me diz, se os Estados Unidos está mais interessado em fazer guerra ou em ir para a Lua? Me responda aí no comentário. Tá? Muita diferença. É muita diferença, cara. É muita diferença. A máquina de guerra, ela é um negócio... Tudo bem, que ela tem muito desenvolvimento que vem do setor militar. Isso a gente não pode negar também, não. Mas aí o que acontece? Você convencer o Congresso a gastar dinheiro para ir para a Lua... Qual que você vai fazer, cara? O contribuinte americano, cara, ele quer o esgoto dele funcionando, ele quer a rua dele com segurança, ele não quer... O programa para Marte, o Perseverance, ele custou 3 bilhões de dólares. Ele cara, o pessoal odeia. Porque o que ele está fazendo lá em Marte? Tirando foto de pedra. Vamos resumir bem? Está tirando foto de pedra. Para o contribuinte, é isso que ele está fazendo. Então você vai para a Lua agora fazer o quê, cara? Não tem o que fazer lá. Só que em 2008 isso mudou. Porque uma sonda indiana, que levava um equipamento da NASA, descobriu água na Lua. E aí muda. Porque aí você começa a ter um interesse econômico na Lua. Por isso que voltou a ter interesse na Lua. Não foi do nada. Entendi. Foi por causa disso. Por quê? Água, H2O, se você quebrar ele, você tem hidrogênio e oxigênio. Isso aqui é combustível de foguete. Então eu posso lançar um foguete da Lua, que é muito mais barato, que é muito mais fácil. A Lua é pequenininha, não tem a gravidade dela é fraquinha, a Lua não tem atmosfera. Então eu não tenho que lançar um foguete aqui que hoje 90% do foguete ou mais é combustível para poder vencer a força da gravidade da Terra. Na Lua não. E aí eu vou lançar meu foguete ali. Para que eu vou lançar o foguete? Por quê? Não acabaram de ver aí o que a Rússia está fazendo? Quer colocar arma nuclear no espaço? O cara que domina a Lua como plataforma de lançamento, ele tem uma posição estratégica gigantesca. E aí voltou o interesse. E aí descobrimos o hélio 3 na Lua. Por que o hélio 3 é importante? Porque a gente quer mudar a nossa matriz energética. Não existe energia que seja limpa. Qualquer uma que você falar, ela é suja. Só tem uma que é limpa, que é a fusão nuclear. Que é o que acontece dentro do Sol. Que é pegar dois átomos, fundir eles e nesse processo de fusão gerar energia. Qual que é o problema? O que a gente faz aqui na Terra hoje é com trítio, que é um elemento.
ele não é estável. Então a gente não consegue manter o processo de fusão estabilizado. Só que tem um elemento que estabiliza isso, que é o hélio 3. Hélio 3. E o hélio 3 está na Lua. Caramba. E quem tem o mapa de hélio 3 na Lua? A China. O único país que tem o mapa de hélio 3 da Lua é a China. Ela mandou uma missão para mapear onde está o hélio 3. Ela sabe exatamente onde que está. Nossa. Então, qual que é o desenvolvimento agora? Primeiro, voltar para a Lua. Por isso que Índia, China, Rússia, Estados Unidos querem voltar para a Lua. Não é que, não, nós vamos lá para provar que já fomos. Não tem nada disso, cara. Agora o interesse é econômico. Porque agora o senador americano, o deputado, ele consegue defender. E vai de novo no medo, né? Vai de novo no medo. Ó a China vindo aí, ó. Você quer virar funcionário chinês? Você não quer, né? Então, você quer aprender mandarim? Acho melhor você pôr seu filho na escola de mandarim, senão ele vai ter emprego ano que vem. Acabou. Não, o que você precisa? Não, a gente precisa ir pra Lua. Tá aqui, cara. Vai lá, eu voto em você, faço qualquer coisa. Então é isso aí. Mas Demais, é isso mesmo. Bom demais, top. Lucão, manda aí a sua pergunta. Sérgio, a gente tava conversando aqui nos bastidores e a gente viu uma notícia sobre um dos únicos asteroides que pode atingir uma cidade aqui no Brasil. A gente viu que esse asteroide chama Bennu. Você conhece ele? Existe alguma possibilidade de algum asteroide atingir o Brasil de alguma forma? Isso aí. Tem asteroides, né, cara? Eles sempre... Aliás, até falando dessa parte econômica, né? Já vou falar do Bennu para você. O que acontece com o governo americano? Isso é muito interessante para o pessoal entender, para vocês terem uma noção das coisas como são. Esse negócio de ir para a Lua é muito discutido sempre quando entra um novo governo nos Estados Unidos. Então, por exemplo, vamos pegar ali do Ronald Reagan. Tudo isso que está acontecendo agora com aquele satélite russo de arma e tal, o Ronald Reagan falava na década de 80, tá? Caramba. O Ronald Reagan ele foi na televisão e ele falou na televisão que ele estava construindo o sistema chamado Guerra nas Estrelas. Isso ele falou na televisão, cara. Que são satélites que eles têm a capacidade de destruir outros satélites e de destruir coisa na Terra. Então isso aí é da década de 80, Nossa. que a gente está revivendo agora. Quando chegou o Obama, existia a discussão de ir para a Lua já. Vamos para a Lua, não vamos? O Obama falou, não vamos para a Lua. A ideia do Obama, sabe qual era? Minerar asteroide. Era minerar, é o For All Mankind lá. Era minerar asteroide, cara. Tanto que ele muda toda a NASA, ela funciona por diretriz. O Obama, quando ele entra no governo, ele muda toda a diretriz da NASA para minerar asteroide. Começou a aparecer muita empresa de mineração de asteroide. Muita startup de mineração de asteroide. Oportunidade de mercado, né? Como que nós vamos fazer? O que precisa e tal? Vamos, não sei o quê. E o interessante é que tem um paizinho na Europa chamado Luxemburgo, que ele é muito famoso por ter dois tipos de empresa. Uma, mineração de asteroide. E a outra é lidar com lixo espacial. Como recolher lixo espacial. Eu não sei porquê, mas lá é um polo dessas empresas. Então tem muita startup um paraíso lá. Fiscal pesado, Deve ser, né? Eu não sei, então é por isso. Tá explicado. Então, quando o Obama chega no governo, tanto se você voltar lá atrás e lembrar, o site da NASA, tudo era voltado para mineração de asteroide, cara. Minerar asteroide. Aí ele fez um plano, era trazer um asteroide perto da Terra, era chegar com uma nave, tinha os gráficos lindos, que era o astronauta penduradinho no asteroide, tudo e tal. Quando o Obama sai, entra o Trump, né? O Trump entrou depois do Obama. O Trump falou, esquece tudo isso aí que o Obama falou, cara. Tudo isso aí. Isso é lixo. Nós vamos para a Lua. E aí ele muda a diretriz da NASA para ir para a Lua. Aí, o que acontece, né? Por isso, pessoal, que tem que entender. Esquece esse negócio que não tinha computador. Isso aí caiu de menos nessa confusão toda. Para poder seguir o direcionamento dele, ele tem que colocar um cara para administrar a NASA. Que seja um cara que esteja de acordo com a ideia dele. Então ele colocou um cara, que eu até esqueci o nome dele, e agora é um senador americano chamado Bill Nelson, que é o administrador da NASA. Todos eles com esse direcionamento de voltar para a Lua. Por quê? Tem o lance do medo, porque do outro lado do mundo você tem a China. E qual é a vantagem da China? Lá não tem mudança de governo. Então lá o cara planeja um negócio para 20 anos, ele vai fazer. Ele não é a democracia americana que muda de um lado para o outro. Uma hora é mineração, uma hora é Lua, uma hora é mineração, uma hora é Lua. Não, cara.
Então, o Trump meio que veio com esse direcionamento, com esse medo, trouxe esse medo, porque ele tem esse negócio da China, né, que atormenta a vida dele também, mas ele colocou isso e falou, cara, nós vamos para a Lua, porque os chineses vão para a Lua. Então, vamos pegar isso aqui, vamos embora. E aí abandonaram o negócio de minerar asteroide, entendeu? Então, tem tudo... Atrás dessa coisa aí de ir para a Lua, tal, tem toda uma briga aí, lobby, interesses. É gigantesco, cara. Esse mundo aí do espaço, ele não é fácil, não. E isso tem até um nome hoje. É uma matéria que ela é muito... Não é muito, não. Devia ser muito mais estudada, que é chamado astropolítica. Astropolítica. Que é como... Hoje a gente já sabe que o espaço é onde as coisas vão se decidir. Quem dominar o espaço... Vai ganhar. Ganha o jogo. Eu coloco um satélite lá em cima, eu sei quem que tá mexendo míssil para qualquer lado. Sim. Acabou. Aí eu coloco um outro satélite lá que detona aquele míssil, acabou. O que você vai fazer? Ou o que a Rússia falou, o Putin falou, eu quero tornar o espaço inacessível para os meus inimigos. O que quer dizer isso? Lançou um satélite, eu lanço outro e destruo dele. É só isso, cara. Então, é a astropolítica. Anotem aí e estudem. Quem quer estudar, ó, astropolítica, é um negócio seríssimo. Aí, nesse lance de asteroide, tem uma coisa muito, muito legal, que é onde as agências espaciais investem muita grana mesmo, num negócio chamado defesa planetária. O que é a defesa planetária? É a gente monitorar o espaço, detectar possíveis ameaças, que seriam asteroides. Porque se um asteroide estiver vindo para a Terra, hoje a gente não tem a tecnologia de destruir ele. Não tem o Armagedon, né? Igual tem no Armagedon, nós não temos. Então ele pode bater na Terra. E dependendo do tamanho do asteroide, ele pode fazer uma destruição local, que a gente chama, que é uma cidade, continental, que é um continente, um país, ou global. Tudo vai depender do tamanho do asteroide que bater. E destruição, eu estou falando não em questão de acabar com o planeta, não, mas acabar com a vida. Então, existem faixas de tamanho de asteroide. Para nossa sorte, todos os asteroides acima de 1 quilômetro de diâmetro que poderiam causar uma destruição global já estão mapeados, estamos livres, nenhum deles vai bater na Terra. Tá tranquilo. Só que existe uma faixa que vai de 40 a 140 metros. A gente sabe muito pouco deles. E esse asteroide ele causaria uma destruição local. Então, se um asteroide desse vem do nada e bate em São Paulo, por exemplo, acabou a cidade. Entendi. Entendeu? Nós vivemos isso em 2015. Aliás, fez aniversário agora de novo. 15 de fevereiro. Não, 2013. 15 de fevereiro de 2013, na Rússia, na cidade de Chelyabinsk, de dia, do nada, veio uma bola de fogo, cruzou o céu. Quando aquela bola de fogo explodiu, a onda de choque dela, não matou ninguém, tá? Mas a onda de choque dela quebrou vidro pra caramba, teve muita gente ferida. Só que ele explodiu na atmosfera. Ele não bateu. Entendi. Se ele batesse, ia dar problema. Só que ninguém viu aquele asteroide. Ninguém Caramba. viu. Ninguém viu. Ninguém detectou, nossa. Então, isso aí deu um alerta gigantesco. Temos que investir em defesa planetária. E é daí que vem a pergunta que ele falou. Porque dentro desse processo todo de defesa planetária, um grande asteroide que foi detectado e que tem, vamos dizer assim, ele tem chance de bater na Terra? Ele tem, mas é mínima chance daqui não sei quantos mil anos, mas tem uma mínima chance. É esse asteroide chamado asteroide Bennu, ou Bennu aí que o pessoal chama. Por isso que o pessoal fala dele. Caramba, que história. Aprendizado, hein? Ô, Esse foi aprendizado na veia. Aprendeu muito hoje, Madruga? nossa, tirei dúvidas. Cara, eu tenho um certo gosto pelo universo, pelos planetas. Cara, sempre filme, assisti a série. Tem uma série também na HBO falando sobre a história dos primeiros astronautas. Tem, claro, Os Eleitos. Os Eleitos, esse. Eu já assisti tudinho também. Vale a pena, assistam Os Eleitos até para entender esse negócio aí, cara. Que vocês ficam nessa... não, porque não tinha computador. Ninguém se preocupava com computador na época, não. Viu, Gorgonoide? Viu? Não se preocupava, cara. Então o pessoal não tava nem aí. Aliás, só para completar, cara, Claro. o lance de ir pra Lua, que lá na década de 60 a gente foi pra Lua de um jeito. Porque até onde que entra o Elon Musk nessa história toda, né? O Apollo, o programa Apollo, ele era um foguete Saturno V que em cima ia uma cápsula. Então ele ia direto para a Lua. Hoje vai ser diferente.
A NASA tem esse lance de ter sempre empresa privada com ela. Então, o que ela bolou? Qual que é o jeito que a gente vai para a Lua? Vai decolar um foguete da NASA, chamado SLS, que vai levar os astronautas numa cápsula chamada Orion. Aí ela vai. Ao mesmo tempo, decola o foguete do Elon Musk, o Starship, esse que é o maior foguete do mundo, que está lá no Texas sendo testado e tudo. Ele decola. No espaço, a cápsula Orion, que está com os astronautas, ela acopla com o Starship. Caramba. Os astronautas passam da cápsula pro Starship. E o Starship pousa na Lua. Com a cápsula. Não, sem a cápsula. Já dispensa também a A cápsula. cápsula ficou orbitando. A cápsula ficou orbitando. Aí do Starship, isso é muito legal, eles vão descer de elevador. O elevador está sendo testado hoje, lá no Centro Johnson da NASA, no Houston. Legal. Eles vão descer de elevador. Exploram a Lua e tal. Voltam pro foguete. A cápsula está aqui orbitando a Lua. Eles saem, Encontra- acoplam, os astronautas passam para a cápsula e a cápsula volta para a Terra. E deixa o foguete E orbitando. o foguete deixa orbitando. Aí na próxima vem e vai fazendo a mesma coisa. Nossa. Isso aí eles vão fazer umas 3 vezes desse jeito até que eles tenham uma estação espacial na órbita da Lua. E aí vai ser do mesmo jeito, só que a troca de tripulação vai ser na estação espacial. Então por isso que eles precisam do Elon Musk. E só para falar pro pessoal em que pé que tá. Esse programa novo chama programa Artemis. Uhum. A Artemis na mitologia é a irmã gêmea do Apolo. Então eles fizeram essa brincadeira aí. O programa Artemis está do seguinte: em 2022 teve o Artemis 1, que lançaram a cápsula sem ninguém. Ela deu várias voltas na Lua e voltou para a Terra. Setembro do ano que vem, de 2025, vai a Artemis 2. O que é a Artemis 2? Astronautas na cápsula vão dar a volta na Lua e vão voltar para a Terra, sem pousar. Em setembro de 2027, essa é a programação hoje, tá? Certo. Setembro de 2027 vai a Artemis 3. Aí é esse sistema todo para pousar na Lua. Então, o próximo pouso na Lua, se não tiver muito atraso até lá, é setembro de 2027. Pelos americanos. Aonde que está a China nessa história toda? A China não fala uma data. Ela fala que ela vai pousar na Lua com o astronauta antes de 2030. Então, preste atenção. Se os Estados Unidos fala que é 2027 e a China fala que é antes de 2030, são 3 anos ali, cara, que vai ser uma confusão. Caramba, Então, que daqui legal. até 2030, tem muita coisa para acontecer que nós vamos acompanhar. E o legal de tudo é que nós vamos acompanhar. E o legal de ter o Elon Musk na parada é que ele mostra os testes, cara. Então, dá errado, explode. Ele comemora. Explodiu, ele tá comemorando. Cara, é um E maluco. o legal é que dele pode mudar presidente à vontade, que ele segue. Que é uma. Até aí ligado ao que vocês trabalham e tudo, né? Que é a grande diferença que a gente tem quando a gente lida. Qual que é a grande diferença de você lidar com uma SpaceX e com a NASA? A NASA, cara, é uma empresa pública gigantesca, um elefantão, que para mexer uma coisa demora pra caramba. Então, faz um teste. Poxa, cara, deu errado. Anos depois vai fazer outro. A SpaceX, embora ela não seja, ela tem uma mentalidade de startup. Qual que é a mentalidade dele? Vamos fazer logo, errar logo, corrigir logo e testar de novo. É esse que é o lance dele. Tanto que ele lançou um Starship em abril, deu errado. Lançou um em novembro, deu errado. Tá para lançar um agora e já tem mais 3 prontos para ser lançado na sequência. Caramba. Então ele vai fazendo. Então é uma mentalidade muito diferente. Isso pode ter um impacto? Pode ter um impacto grande. Porque você está pegando uma empresa que tem uma agilidade em fazer as coisas e misturando com outra que é um monstro gigantesco, uma inércia. Então, isso pode estar dando muitos conflitos Imagino. ali. Imagina, né? Imagino. E isso pode ajudar a atrasar o programa espacial também. Então, eles estão tendo que lidar com Vai ter essa, que lidar, com essa desafio. confusão aí. Lucão, É isso aí. põe o Instagram aqui do Sergião pro pessoal acompanhar, pro pessoal Space seguir, Today. que já tem a galera do Bodybuilder já segue, então a galera do mercado financeiro, bora Aí, ó, seguir aqui em chega peso lá, também, cara. pô. Bora seguir em peso, porque muito conhecimento. Obrigado, Sacani. Acho Valeu, você eu que tem agradeço. Muito conhecimento e você gosta, você tem paixão disso e dá pra ver pela sua história, pela sua trajetória. É muito inspirador. Então você também inspirando o pessoal a treinar agora também, pô. Então parabéns, viu? Parabéns. Acho que muita gente agradece você por tudo, pelos conhecimentos e pela inspiração.
Valeu demais. Eu que Eu que agradeço. agradeço também. Obrigado, Fabião, por me chamar a participar aqui junto, entrevistar o Serjão e conhecer um pouquinho mais de espaço, um pouquinho mais de ciência. Legal. Muito bom. Pessoal, a gente se vê no próximo episódio do Consultório de Investimentos. Tamo junto, até mais. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, valeu. Okay, let's go.